O sangue da morte não ia entrar nela. Podemos decir que el último golpe de la liberación Podemos falar que o último golpe da liberação fue muerte para Egipto, foi a morte para Egito, pero vida para los padres y los hijos de la casa. mas sim vida para os pais e para os filhos daquela casa. Y cada padre tuvo que entender esa tarea. E cada pai ele teve que compreender essa tarefa. Cuando Israel termina en Babilonia, Quando Israel ele acaba em Babilônia, hay una corrupción en el corazón de los padres. existe uma corrupção no coração dos pais. Cuando Esdras se levanta, Quando Esdras ele se levanta, Nehemías se levanta, quando Neemias ele se levanta, cuando Daniel intercede, quando Daniel vem interceder, los tres hacen una oración similar. os três eles fazem uma oração parecida. Perdona el pecado de nuestros padres Eles falam: perdoa o pecado dos nossos y pais perdona nuestros e pecados, pede perdão por os seus pecados, las iniquidades de nuestros padres das iniquidades dos nossos pais y nuestras e iniquidades. de nossas iniquidades. Ellos podían haber dicho, Eles podiam ter falado: perdona solo nuestros pecados. somente perdoa os nossos pecados. Pero Dios a esa generación Mas Deus a essa geração que fue libre de Babilonia, que foi libre de Babilonia, liberta de Babilônia le dio un entendimiento e deu um entendimento de que tenía que haber una revolución en las casas. que tinha que acontecer uma revolução nas casas. Esta generación de Zorobabel, Essa geração de Zorobabel, de Esdras de Esdras y de Nehemías e de Neemias es una generación especial. é uma geração especial. Todos los que salieron de Babilonia Todos aqueles que saíram da Babilônia, nunca experimentaron la gloria anterior de Israel. eles nunca experimentaram a glória interior de Israel. Eran personas que habían nacido en la cautividad. Eram pessoas que tinham nascido cativos. Ellos nacieron en un momento Eles nasceram em um momento donde la muerte fue parte de la historia de sus padres. aonde a morte foi parte da história dos seus pais. Sin embargo, hay una palabra en ellos, Mas sim tem uma palavra neles, una palabra que cobra vida. uma palavra que toma vida. Dios despierta a Daniel Deus ele acorda Daniel y él descubre el cumplimiento de los tiempos. e descobre o cumprimento dos tempos. Dios hace nacer al rey Ciro Deus ele faz nascer a Deus Ciro y se cumple la palabra profetizada 200 años atrás. e se cumpre a palavra profetizada há 200 anos atrás. Se levanta Zorobabel Aí se ergue Zorobabel y Esdras escribe e Esdras ele escreve que cuando se cumplió el tiempo, que quando se cumprisse o tempo, Israel salió de la cautividad Israel saiu de ser cativo para volver a Israel. para voltar a Israel. 3 migraciones vienen a Israel. 3 migrações vêm para Israel. Viene Zorobabel, Vem Zorobabel, viene Esdras vem y Esdras viene Nehemías. e vem Neemias. Uno restituye gobierno, Ele restitui o governo, otro restituye lo que es el sacerdocio y el altar, o outro restitui o que é o sacerdócio e o altar, y otro reedifica los muros a través de las casas paternas. e o outro vai reedificando os muros da casa paterna. Lo interesante de estos 3 grupos, O interessante desses 3 grupos que vienen con una pasión adentro de su corazón. é que eles vêm com uma paixão dentro dos seus corações. Ellos nunca vieron la columna de fuego, Eles nunca viram a coluna de fogo. nunca vieron el maná, Eles nunca viram o maná. nunca vieron a Dios ganar una victoria por ellos. Eles nunca viram a Deus ganhar uma vitória por eles. Todo lo que ellos tenían Tudo aquilo que eles tinham era lo que le habían contado otras personas. era aquilo que eles ouviam de outras pessoas. Pero vuelven para Israel. Mas eles retornam para Israel. El panorama cuando vuelven O panorama quando eles retornam no es alentador, não é nada animador, porque Israel está destruida. porque Israel ele está completamente Los destruída. muros están destruidos. Os muros estão caídos, Pero la libertad producía alegría. mas a liberdade ele produzia alegria. Y cuando Zorobabel viene, E quando Zorobabel vem, él se establece otra vez ele se estabelece outra y vez. comienzan a edificar el templo. Aí ele começa a edificar o templo. Pero el templo se detuvo por las amenazas Mas o templo ele se deteve pelas ameaças de los samaritanos. dos samaritanos. Ageo profetiza Ageu ele y profetiza: terminan de construir el templo. acabem de construir esse templo. Se restituyó el culto, Aí se restituiu o culto, pero todavía había puertas abiertas, mas ainda tinha portas abertas. había muros derribados. Existiam muros caídos. Nehemías está en Susa Neemias ele está em Susa y él pregunta, ¿cómo está e aí ele pergunta: como está? la tierra de mis padres? Como está a terra dos meus pais? La tierra del sepulcro de mis padres. A terra do sepulcro dos meus pais. Y su hermano le dice, E o seu irmão responde: está en grande mal está muito mal y en gran afrenta. e grande afronta. Y él comenzó a orar E
E aí ele começou a orar y comenzó a ayunar, e começou a jejuar comenzó a clamar e começou a clamar para que Dios haga algo. para que Deus fizesse algo. Es interesante ver É muito interessante ver que un hombre que nunca conoció la gloria de esa tierra que um homem que nunca conheceu a glória dessa terra, ahora es quebrado para buscar algo diferente. agora ele é quebrantado para buscar algo diferente. Dios nunca va a hacer algo en tu casa. Deus nunca ele vai fazer algo na sua casa. Dios nunca hará algo en tus hijos Ele nunca vai fazer nada nos seus hasta que te filhos quiebres a buscar algo até diferente. que você queira procurar algo diferente. El problema del creyente O problema do crente que busca algo diferente en los pastores, que busca algo diferente nos pastores, busca algo diferente en los líderes, busca algo diferente nos líderes, busca algo diferente en el templo, ele busca algo diferente na pero no igreja, busca algo diferente para su casa. mas não busca algo diferente para a sua Él casa. pregunta y dice: Mas ele pergunta, ¿cómo está la tierra de mis padres? como está a terra dos meus pais? Allí de donde salieron mis padres Dali aonde saíram os meus pais, está mal. está muito mal. Su rostro cambió. Aí sua face mudou. Él se presenta delante del rey Aí ele se apresenta diante do rei en el mes de Nisan. De Nisan. no mês de Nissan. Mes de Nisan O mês de Nissan, significa mes de hablar lo correcto. isso tem significado do mês de falar o certo. Mes de hablar lo correcto. O mês de falar o certo. Repita después de mí, Repita depois de mim. levantando su mano. Erga sua mão. Necesito Eu preciso hablar lo correcto. falar o correto. Otra vez, necesito Eu preciso hablar lo correcto. falar o certo. Se presenta delante del rey Ele se apresenta diante do rei y el rey le dice: e o rei fala: ¿qué es lo que te sucede? o que te acontece? Él cuenta la verdad. Aí ele fala a verdade. El rey hace caso a la petición de Nehemías O rei ele aceita a petição de Neemias y libera a Nehemías. e aí ele libera Neemias. Cuando él declara el tiempo, Quando ele declara o tempo, todos los padres, quiero que levanten la mano, todos os pais que estão aqui ergam sua mão. todos, Tudo. bien Todos. alto, padre y Pai. madres. A pai e mãe. El tiempo de tus hijos O tempo dos teus filhos, camina muy acelerado. ele vai muito rápido. Y si no tienes noción del tiempo, E se você não tem noção do seu tempo, nunca el rey te abrirá las puertas nunca o rei ele vai abrir as portas para que comiences una temporada, para que você inicie uma temporada para revolucionar las ruinas para revolucionar as ruínas y convertir a tu casa e converter a tua en casa una casa de gloria. em uma casa de glória. Hay algo de lo cual yo estoy cansado. Existe algo de uma coisa que eu estou muito cansado. Yo me cansé en la congregación Eu cansei da minha de congregação, todos los padres de todos os pais que vienen y me dicen: que vêm até mim e falam: el problema es de mi hijo, o problema é meu es filho. que se puso de novio con aquella chica O problema do meu filho é que ele ficou namorado de y se aquela menina. encontraron en la iglesia. E eles se encontraram na igreja. El problema de mi hijo O problema do meu filho es que cometió un pecado é que ele cometeu um pecado. porque aquel hermanito lo está influyendo. Porque aquele irmão está influenciando ele. Yo entendí una cosa, Mas eu entendi uma que coisa. la congregación no es la responsable de tus hijos. Que a igreja ela não é responsável pelos teus Los filhos. pastores no son responsables de tus hijos. Os pastores eles não são responsáveis pelos teus Los filhos. líderes no son responsables de tus hijos. Os líderes eles não são responsáveis pelos teus filhos. Cuando usted celebró con su esposa en una habitación privada, Quando você se casou e celebrou com a tua esposa numa habitação fechada, no estaban sus pastores diciéndole: tengan un hijo. não estavam os pastores ali, por favor, tenham um filho. Usted venía como Tarzán en la soga Você vinha como Tarzan pendurado. y solo usted estaba allí. E só você estava ali. Usted planificó traer un hijo. Você planejou trazer o seu Usted filho. planificó tener un hogar. Você planejou ter um lar. Usted sembró una semilla en un vientre Você semeou a semente num para que ventre salga a la luz un hijo. para que viesse à luz um filho. Quiere decir que usted tiene que tener claridad de tiempos E isso quer dizer que você tem que ter claridade do para tempo que algo se te revele. para que alguma coisa se te revele. Nehemías es enviado Neemias ele é enviado y va para Jerusalén. e vai até Jerusalém. Y en el capítulo número 2, E no capítulo número 2, número 11, versículo 11, él llega a Jerusalén. ele chega a Jerusalém. Yo sé que usted conoce la historia. Eu sei que você conhece a história. Vamos a ir resumiendo
bastante texto bíblico A gente vai resumindo os textos bíblicos para avanzar porque hay mucho que quiero dejarle. para continuar, porque tem muita coisa que tem que ser deixado aqui. Llegaron a Jerusalén. Eles chegaram até Jerusalém. Diga conmigo, Fale comigo. mi casa, A minha casa a minha casa es mi Jerusalén. é em Jerusalém. Mi casa A minha casa es mi Jerusalén. é em Jerusalém. Otra vez, mi casa A minha casa es Jerusalén. é Jerusalém. Muchos creyentes quieren estar en el culto Muitos crentes querem estar no culto y no quiere que el culto termine e não querem que o culto acabe, porque no quiere volver a su casa. porque eles não querem retornar para sua casa. Y no son creyentes nuevos, E não são crentes novos, son creyentes viejos são crentes velhos, que en el culto que no culto son leones, eles são os leões, en la casa na casa son gatitos. são os gatinhos. Pero dice que llegó a Jerusalén. Mas na palavra diz que chegou a Jerusalém. Jerusalén significa Jerusalém, ele significa fundamento de la paz, fundamento da paz, establecimiento de la paz. aonde vai ser estabelecido a paz. Quiero que digan conmigo, Quero que você repita comigo. mi casa A minha casa es un fundamento é o fundamento de la paz. da paz. Otra vez, mi casa A minha casa es un fundamento é o fundamento de la paz. da paz. Todo lo que pasa en tu casa, Tudo que acontece na sua casa, usted lo manifestará en la calle. você vai manifestar na rua. ¿Dónde nace la división de un ministerio? Aonde nasce a divisão do ministério? No nace en la conversación de líderes, Não nasce na conversação dos líderes. nace en la conversación de una casa. Nasce na conversação na casa. ¿Dónde comienza la destrucción de un hogar? Aonde começa a destruição de um Adentro lar? de una casa. Dentro de uma casa. Uno peca afuera, A gente peca lá fora, pero uno fue concebido en su propia casa. mas a gente foi concebido na nossa própria casa. ¿En qué momento? Em qual momento, Cuando nuestra casa no es una Jerusalén, quando a nossa casa não é uma Jerusalém, cuando nuestra casa no tiene fundamentos de paz. quando a nossa casa não tem fundamento de ¿Saben qué paz, significa paz? sabe o que significa paz? Salud, Saúde, prosperidad. prosperidade E vitória. e vitória. Nehemías llega Neemias chega y llega a Jerusalén e chega até Jerusalém y dice la palabra e diz na palavra que él se levantó de noche. que ele se levantou à noite. En el verso 12 dice que se levantó de No noche. versículo 12 diz que ele se levantou à noite, Pero antes de levantarse de noche, mas antes dele se levantar à noite, él estuvo en Jerusalén ele esteve em Jerusalém 3 días. 3 dias. Digan conmigo 3 días. Repita comigo, Otra 3 vez, dias. 3 días. 3 dias. Él llega a Jerusalén Ele chega a Jerusalém y él vive e ele vive una muerte uma morte y una resurrección. e uma ressurreição. Él llega a Jerusalén Ele chega a y Jerusalém él ve el panorama e ele vê o que está acontecendo. y tiene que decidir E ele tem que decidir con qué ojos com que olhos él va a ver la casa de Israel. ele vai enxergar a casa de Israel. Usted tiene que decidir como padre Você tem que decidir como pai con qué ojos com que va a olhos ver la realidad de su hogar. você vai ver a realidade do seu lar. Usted tiene que ver como sacerdote Você tem que ver como con sacerdote qué visión va a ver su matrimonio, com que visão você vai enxergar o seu con qué visión matrimônio. va a ver su paternidad, Com que visão você vai ver sua con paternidade. qué visión va a ver el altar familiar. Com que visão você vai ver o altar 3 familiar. días. 3 dias. 3 días. 3 dias. Imagínese el dolor del corazón de Dios. Imagine você a dor do coração de Deus. La palabra dice A palavra diz que Jesús miró al cielo que Jesus olhou para o céu y en la cruz dijo: e na cruz falou: Padre, Pai, ¿por qué me has desamparado? por que você tem me desamparado? ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? Sabe o que estava falando Jesus? Se estaba dando cuenta del vacío Ele estava se dando conta do vazio, por causa de que el Padre porque o Pai había dado vuelta a su rostro. tinha virado o seu rosto. ¿Cuántos quieren ver su hogar transformado? Quantos querem ver o seu lar transformado? Usted necesita ver su casa crucificada. Você precisa ver a sua casa crucificada. Usted necesita un encuentro con la muerte en su casa. Você precisa ter um encontro com a morte na Usted sua necesita casa. ser quebrado por la muerte. Você precisa ser quebrado pela morte. No la muerte de las tinieblas, Não a morte das trevas, sino la muerte sacrificial. mas sim a morte de sacrifício. Para decir, Padre, Para falar, Pai, yo necesito asumir eu preciso assumir el dolor paterno a dor paterna para poder hacer algo por la casa y por los hijos. para fazer alguma coisa pela minha casa e pelos meus filhos. Jesús, cuando vio a Jesús crucificado, Jesus,
Dios cuando vio a Jesús crucificado, Deus, quando veio a Jesus crucificado, yo no encuentro ningún pasaje en la Biblia eu não encontro nenhuma passagem na que Bíblia Dios diga así: que Deus fale assim: me cansé de la tierra, eu cansei da terra, voy a hacer una nueva creación en Marte. eu vou fazer uma nova criação lá em Marte. Él es Dios, Ele é Deus. pudo haberlo hecho. Ele poderia ter feito. Si siendo Dios Se ele, sendo Deus, no abandonó este mundo, ele não abandonou a terra, este mundo, menos usted ainda menos você. puede abandonar esta casa. Você pode abandonar essa casa. Dios miró Deus, ele olhou a Jesús a Jesus y él pudo buscar muchos responsables e ele pôde procurar muitos responsáveis de la muerte. da morte. Pero Dios mira hacia adentro de sí mismo. Mas Deus, ele olha para dentro de si, Y aquí está el poder de un padre. e aqui a gente vê o poder do Pai. La palabra me dice A palavra diz que todo lo que está en la palabra que tudo aquilo que está na palavra es un espejo para mi realidad. é um espelho para minha realidade. Dios se presenta como padre Deus, ele se apresenta como Pai y él acepta la muerte de su hijo. e ele aceita a morte do seu filho. Pero en esos 3 días Mas nesses 3 dias él comienza a ejecutar ele começa a fazer responsabilidad paterna. a responsabilidade paterna. Responsabilidad paterna. A responsabilidade Y paterna. Dios dice dentro de sí: E Deus, ele fala dentro de si: mi misión como Dios a minha missão como es Deus resucitar a mi hijo. é ressuscitar o meu filho. Mi misión como padre A minha missão como pai es resucitar a mi hijo. é ressuscitar o meu filho. Jesús resucitó después 3 días. Jesus, ele ressuscitou 3 dias depois. Nehemías llega a Jerusalén Neemias, ele chega a y Jerusalém él decide pasar por ese proceso. e ele decide passar por esse processo. Es muy fácil levantar una cultura de crítica y de diferencias, É muito fácil a gente erguer uma cultura de crítica e de diferença, que sentirnos parte de esto que a gente se sente parte disso y decir: yo no voy a soltar lo que Dios nos ha dado en este lugar aunque lo vea muerto. e falar: eu não vou soltar o que Deus me deu nesse lugar, aunque eu veja ele morto. Y cuando Nehemías sale de esos 3 días, E quando Neemias, ele sai desses 3 dias, él empieza a recorrer la ciudad. ele começa a andar pela cidade, Pasa por la puerta del muladar, passa pela porta do la muladar, fuente del dragón, pela fonte do dragão, pasa por la puerta del estanque del rey, passa pela porta do estanque do rei, sale por la puerta del valle. sai pela porta do vale. Él comienza a decir qué cosas tienen que cambiar. Ele começa a falar que coisas têm que mudar. Dios pone en su corazón restaurar todos los muros, Deus, ele coloca no seu coração para restaurar todos os muros. pero hay algo que él no restaura. Mas tem uma coisa que ele não restaura. En uno de los pasajes dice que él pasó por la fuente del dragón. Em uma das passagens fala que ele passou pela fonte do Él no dragão. restaura la fuente del dragón. Ele não restaura a fonte do dragão. La gente tomaba agua de la fuente del dragón. As pessoas tomavam água da fonte do dragão. Israel había tomado agua de la fuente del dragón. Israel tinha tomado água da fonte do dragão. ¿Cuál es la virtud de un dragón? Qual que é a virtude de um dragão? O la capacidad de un dragón. Ou a capacidade do Que dragão? hace? O que ele faz? Queima ¿Con qué? fogo ¿Con qué? com a boca. Todos los padres de Israel Todos os pais de Israel bebían de la fuente del dragón. eles bebiam da água da fonte do Cuando dragão. ellos hablaban acerca de la casa E quando eles falavam em relação à sua casa, con su propia boca, com a sua própria boca, quemaban todo proyecto de Dios. eles queimavam todo o projeto de Deus. Así que padres, Assim que vocês pais, ustedes tienen que aprender a hablar, vocês têm que aprender a falar, porque ningún apóstol levantará a tu hijo, porque nenhum apóstolo vai erguer o seu ningún filho, profeta liberará a su hijo, nenhum profeta liberará seu filho, ninguna unción hará que tu hija o tu hijo nenhuma unção fará que o teu filho ou tua filha sea guardada virgen hasta el matrimonio. ela fique virgem e se guarde até o matrimônio. Tus hijos no serán producto de una visión ministerial, Os teus filhos não vão ser produtos de uma visão ministerial. serán producto del agua que bebas como padre. Serão produtos da água que você beber como pai. Cuando Nehemías vuelve
Quando Neemias volta, él tiene algo en su corazón ele tem algo no seu coração. y no se lo cuenta a nadie. E ele não fala para ninguém. Pero dice la palabra Mas diz lá na en el palavra, verso número 18, no versículo 18, 17. 17. Le habla a todo el pueblo. Ele fala para todo o povo: Ustedes ven en el mal que estamos. vocês veem no mal que a gente Jerusalén está. está desierta. Jerusalém está no deserto. Las puertas consumidas por fuego. As portas elas estão consumidas por fogo. Venid y edifiquemos el muro Vem e edifiquemos o muro. y no estemos más en oprobio. E não vamos estar mais no opróbrio. ¿Saben lo que es el oprobio? Sabe o que é o opróbrio? Es una continua amenaza. É uma contínua ameaça. Una continua amenaza Uma contínua ameaça. que altera tu estado de ánimo E isso vai mudar o teu estado de ânimo. y genera ansiedades, E vai gerar ansiedade. genera inestabilidades, Você vai ficar inestável. cambio de carácter, Você vai mudar o teu caráter. cambio en el corazón. Vai mudar o seu coração. El esposo se vuelve inestable, O teu marido ele se torna la inestável. esposa se vuelve inestable, A tua esposa se torna el trato con instável. los hijos se vuelve inestable. Os teus filhos eles se tornam instáveis. Cuando los pastores vienen a bendecirte, Quando os pastores ele vêm para te ¿qué me abençoar, importa lo que me quiera decir? aí você fala, mas quem me interessa o que Porque você esa quer me falar? inestabilidad Porque essa instabilidade te desestabilizó para todo. te desestabilizou para tudo. El oprobio desgasta. El oprobio desgasta. O opróbrio ele desgasta. Pero Nehemías tiene fuerza para decir: Mas Neemias ele tem força para falar. vamos a levantarnos Vamos erguer-nos y vamos a ser libres del oprobio. e vamos ser livres do ¿Cuántos opróbrio. dicen amén? Amém. No me convence tu amén. Não convenceu o teu amém? Quantos dizem amém? Yo conozco muchos padres Eu conheço muitos pais que me dicen: ¿puede orar por mis hijos? que me pedem para eu orar pelos seus filhos. Yo le pregunto: ¿cuánto tiempo ora usted junto con sus hijos? Aí eu pergunto, quanto tempo você ora junto com teus Y filhos? si ora él junto con sus E hijos, se você ora junto com teus filhos, entonces yo puedo orar por un padre responsable. então eu posso orar pelo esse pai responsável. Dígame qué puedo hacer por mi hijo, apóstol. Aí eles me perguntam, o que eu posso fazer pelo meu filho, Y si apóstolo? usted no sabe por qué lo trajo al mundo, yo no voy a adivinar. E se você não sabe por que você trouxe ele ao mundo, eu não vou adivinhar. ¿No tiene una palabra para mí? Você não tem uma palavra para mim? Sí, Sim, eu tenho. tengo. Eu tenho Y sim. se ponen así. Aí eles colocam as mãozinhas para receber Ponete así. Y yo hago así. e eu faço assim. Un papá atrevido, Pai irrespetuoso. assim, pai atrevido. Yo le di la Biblia Eu dei para ele a Bíblia y él agarra y me dice: e ele foi e me falou: ¿usted perdió la unción? ah, o senhor perdeu a unção? ¿Que no tiene una palabra para Que mí? você não tem uma palavra para mim? Mire, Aí eu yo lo veo a usted vejo você y brujo yo no soy. e bruxo eu não sou. Así que esto es más seguro que lo que yo pueda adivinar. E assim que a Bíblia é o mais seguro do que eu posso adivinhar. Introduzca su vida en este destino profético. Introduzca a sua vida nesse destino profético. Él está convocando a los padres. Ele convoca os pais. Él está convocando a líderes. Ele convoca os líderes. Los líderes en Israel Os líderes em Israel, no eran personas destacadas por su servicio. eles não eram pessoas que se sobressaíam pelo seu serviço. No eran personas intelectuales. Não eram pessoas intelectuais. Eran los padres que se levantaban Eram os pais que se y levantavam trabajaban para decir: vamos a levantar nuestra familia. e trabalhavam para dizer, a gente vai erguer a nossa família. Nuestro gran problema es O nosso grande problema el é mundo evangélico o mundo evangélico con la herencia católica. com a herança católica. Vai. Por mi culpa, su culpa y a culpa de ellos. Entonces Nehemías dice: Então Neemias fala: yo declaré como la mano de mi Dios fue buena sobre mí. eu declarei como a mão de Deus foi boa sobre minha vida. Necesitamos una transformación en quienes son padres.
aqueles que são pais precisam de uma transformação. Tu hijo no necesita una bonita predicación. O teu filho não precisa de uma linda pregação. Tu hijo necesita una declaración de convicción y de fruto en tu vida. O teu filho precisa de uma declaração de convicção e de frutos sobre a sua vida. Él empezó a declarar cómo la mano de Dios fue buena sobre él. Ele começou a declarar como a mão de Deus foi boa sobre a vida dele. Pero él empieza a decir, padres, despierten con esta palabra. Mas ele começa a falar: pais, acordem com essas palavras. Despierten con esta palabra. Acordem com essa palavra. Despierten con esta palabra. Acordem com essa palavra. La palabra dice A palavra diz que todos dijeron, que todos falaram: vamos a levantarnos y a edificar. vamos a erguer e edificar. Pero en el verso 19 Mas no versículo 19 dice que oyeron Sambalat, diz que ouviram a Sambalá, también oyó Tobías também Tobias ouviu y Gesem, e Gesem também e ouviu. hicieron escarnio. Aí eles zombaram. La palabra me enseña algo. A palavra eles nos ensina algo. Fíjense en cuál fue el levantamiento. Veja lá qual que foi o levantamento. Sambalat y Tobías Sambalat e Tobias eran descendientes de una persona especial. eram descendentes de uma pessoa especial. ¿Saben de quién eran? Sabe de quem ele era? Eran de los hijos de Moab y Amón. Era descendente dos filhos de Moab e Amon. ¿Saben quiénes son los hijos de Moab y Amón? Sabe quais são os filhos de Moab e Amon? ¿Cuántos padres saben quién fue el papá de Moab y Amón? Quantos pais sabem quem foi o pai de Moab e Amon? ¿Quién no tiene ni idea quién era Moab y Amón? Levante la mano. Quem não tem nem ideia de quem Moab e Amon? Por favor, ¿quién está presente? Levante la mano. Por favor, aquele que está aqui, erga a mão. Creo que tenemos muchos ángeles, Eu acho que temos muitos anjos porque aqui. algunos no levantaron la mano para nada. Porque tem uns que não ergueram a mão para nada. Los hijos de Amón Os filhos de Amon eran los hijos de Lot. eram os filhos de Ló. Una familia paralela Era uma família paralela al diseño de familia de Dios. ao desenho de família de Deus. La familia de Abraham, A família de la Abraão, familia de Lot. a família de Ló, Lamentablemente lamentavelmente, eran parientes de Israel. lastimavelmente, eles eram parentes de Israel. ¿Saben cuál es el problema Sabe qual que é o problema? de muchos creyentes? De muitos crentes. Piensan que son familia de Dios, Eles pensam que são a família de Deus, pero solo son parientes. mas só são parentes, somente são parentes. El pariente O parente, no tiene problema en traicionar, ele não tem problema em trair. no tiene problema en robarte, Ele não tem problema em te roubar. tampoco tiene problema en dejarte. Também ele não tem problema em te abandonar. Abraham sale hacia la tierra prometida Abraão, ele sai para a terra prometida. y es tan cara dura Lot E Ló é tão cara de pau que se pone a pelear por la bendición. que ele começa a brigar pela bênção. Y Abraham dice lo siguiente: E Abraão, ele fala o seguinte: yo no tengo ningún problema contigo. eu não tenho nenhum problema com você. Si vos tenés un problema conmigo, Se você tem um problema comigo, andate tranquilo. pode ir embora tranquilo. Y para tu tranquilidad, E para sua tranquilidade, si vos vas para allá, se você vai para lá, yo me voy para allá. eu vou para o outro lado. Aunque el corazón de Abraham no quería hacer eso, Aunque o coração de Abraão, ele não queria fazer isso. porque quien tiene realmente corazón de familia Porque aquele que realmente tem um coração de família, va a estar pendiente de lo que le sucede a Lot en Sodoma. ele vai estar sempre pensando o que acontece com a outra pessoa. Lo que sucede con Lot en Sodoma. O que acontece com Ló em Sodoma. Hay una casa que está siendo procesada en responsabilidad paterna, Existe uma casa que está sendo processada em responsabilidade pero hay paterna. un pariente que tiene una casa corrompida. Mas existe um parente que tem uma casa corrompida. Y este es el ataque que tiene que vencer ahora Nehemías.
E esse é o ataque que Neemias tem que vencer agora. Tabernáculo de David Tabernáculo de Davi necesita un censo de familia y de parientes. precisa ter um censo de família e de parentes. Y la única manera de convertirse en familia E a única forma de se converter em família es que usted ponga el prepucio y le circunciden. é que você coloque o seu prepúcio e seja circuncidado. Sambalat significa Sambalate significa enemigo escondido. inimigo escondido. Es muy fácil esconderse É muito fácil a gente se esconder en la iglesia na igreja. cuando uno conoce los códigos. Quando a gente conhece os códigos. Paz, hermano. Paz, irmão. Qué placer. Ai, que prazer. Aí enfia a faca nas costas do irmão. Conocemos el protocolo. A gente conhece o protocolo. Conocen la adoración. A gente conhece a adoração. Tu reino se establece. Y después mira a la persona, E depois você olha para a pessoa. pero no es de un solo rostro, Mas você não é de uma face só. es una moneda. É uma moeda. Tiene dos caras. Você tem duas caras. Tiene algo para Dios Tem algo para Deus y tiene algo para el sistema. e tem alguma coisa para o sistema. Entonces él dice, Então ele falou: ustedes vocês no tienen parte, não têm parte, derecho nem direito, ni memoria. nem memória. Porque ¿cuál es la acción que hace un pariente? Porque qual é a ação que toma um parente? El pariente quiere reclamar derechos. O parente ele reclama seus direitos. Y como no está contento con sus E derechos, como ele não está feliz com seus direitos, quiere imponer derechos. aí ele quer impor direitos. ¿Y sabe qué dice un padre? E sabe o que o pai fala? No tienes parte, Você não tem parte, no tienes derecho, você não tem ni direito tienes memoria. e nem tem memória. En otras palabras, Em outras palavras, si no tienes parte, no eres parte de los hijos de nuestra genealogía. se você não tem parte, você não é parte dos filhos da nossa genealogia. Si no tienes derecho, nadie firmó un documento para que tengas herencia aquí. Se você não tem o direito, ninguém assinou um documento para que você tenha herança aqui. Y si no tienes nada en la memoria, E se você não tem nada na sua memória, significa que no hay nadie que acredite que hay algo que sea tuyo en este lugar. e significa que não existe ninguém que acredite que você tenha direito de alguma coisa nesse lugar. Y él suelta una palabra. E ele larga uma palavra. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. O Deus dos céus, Ele nos Y prosperará. nosotros sus siervos nos levantaremos. Sus siervos nos E levantaremos os seus servos o erguirão. y edificaremos. E edificaremos. En el capítulo 3 No capítulo 3, comienza a gestarse algo importante. começa a gerar algo muito importante. Porque una cosa es la división del hombre Porque uma coisa é a divisão do homem y otra cosa es la división de Dios. e outra coisa é a divisão de Deus. Dios sabe quiénes son sus hijos. Deus, Ele conhece seus filhos. Dios sabe quiénes son su familia. Deus sabe e conhece a sua família. Dios conoce quiénes son los padres responsables en una casa. Deus, Ele conhece os pais que são responsáveis Dios na conoce sua el casa. padre que viene cansado de trabajar, Deus conhece o pai que vem cansado de trabalhar, pero tiene pasión por bendecir su casa. mas tem paixão por abençoar Que sua está casa. apasionado por adorar a Dios. Porque que está apaixonado para adorar a Deus. Cuando Él viene al culto, Quando ele vem ao no viene a culto, pedir a Dios. ele não vem somente a Él pedir viene a Deus. edificar junto con otros padres. Ele vem edificar junto com outros pais. Él viene a edificar sobre una palabra que Dios ha hablado. Ele vem edificar sobre uma palavra que Deus está falando. Él no llega a pelear una batalla. Ele não vem para brigar por uma batalha. Él viene a fortalecer una relación. Ele vem fortalecer um relacionamento. Pero muchos creyentes Mas muitos crentes vienen con la motivación vêm com a motivação de que Dios haga algo por de nosotros. que Deus faça algo por mim. Y en el capítulo 3 E no capítulo 3 comienza un levantamiento de padres. começa um levantamento de La pais. palabra que trae Nehemías A palavra que traz Neemias comienza a activar el corazón de los padres. começa a ativar o coração dos pais. Comienza a despertar el corazón de los padres. Começa a despertar o coração dos Toda pais. reforma,
Toda reforma nunca comienza por los ministros, nunca começa pelos ministros. comienza por los padres. Começa pelos Dios pais. le habla a los padres. Deus fala para os pais. Dios necesita sacudir a los padres. Deus ele precisa saculejar os Dios pais. necesita mover a los padres. Deus ele precisa mover os pais. Tiene que despertarlos. Você tem que acordar eles. Dice Ageo, Diz Ageu, despertó el espíritu de Zorobabel, despertou o espírito de despertó el Zorobabel. espíritu del sacerdote Acordou o espírito do y despertó el sacerdote. espíritu de todo el pueblo. E acordou o espírito de todo o povo. Cuando hay una urgencia de reino Quando existe uma urgência do reino y uno está siendo parte de la obra de Dios, e a gente está fazendo parte da obra de Deus, Dios no va a venir a despertarte así. Deus ele não vai vir te acordar desta forma. Hijito, Filhinho, levántese. por favor, se levante. Su hogar está destruido. Su casa está destruida. Seu lar está destruído. Tu hija ya tuvo 5 novios. A tua filha já teve 5 namorados. Tu hijito se salvó de dejar embarazada a 3 chicas. Teu filhinho, ele se salvou de deixar grávida 3 meninas. ¿Vos sos papá? Você é pai? Tu posición indica que querés más. A tua posição indica que você Todos quer estos mais. días. Todos os dias. Pero recompensa va a venir. Mas a recompensa vai vir. Y vos sabés que es así. E você sabe que é assim. Dios tiene que tomar una medida. Deus ele tem que tomar uma medida. Y va a hacer lo que sea. E ele vai fazer o que for, Lo que tenga que hacer o que ele tenha que para que el fazer padre reaccione. para que o pai ele venha reacionar. Zacarías entra a ministrar al Señor. Zacarias ele entra para ministrar ao Senhor Y el ángel le dice, te va a nacer un hijo. e o anjo falou para ele, vai nascer Será um filho. grande. Vai ser grande. Va a hacer lo mismo que Elías. Vai fazer o mesmo que Elias. ¿Y saben qué dijo él? E sabe o que ele falou? Una respuesta estúpida Uma resposta completamente tola que un padre irresponsable que um pai responsável dice sobre sus generaciones. fala sobre as suas gerações. Y Dios agarró y le dijo, ahora vas a quedar mudo. E agora Deus falou para ele, você vai ficar mudo. ¿Saben por qué muchas cosas no cambian en muchos hogares? Sabe por que muitas coisas não mudam em Porque muitos lares? hay padres mudos. Porque existem pais mudos. Que Dios te habló a través de tus pastores. Que Deus falou através dos teus pastores. Y nunca aplicaste las cosas en tu E casa. você nunca fez na sua casa. Porque todo lo que se te habló para aplicar a tu casa, Porque tudo aquilo que foi falado para você lo has aplicar na querido sua aplicar casa, para el ministerio y el servicio en el ministerio. Lo has querido aplicar en el ministerio você tem só aplicado no seu ministério y en la vida del e ministerio. na vida do ministério e não na sua casa. Pero en este tiempo, Mas nesse tempo, si Dios tiene que agarrar a un padre, se Deus tem que pegar um pai va a empezar a despertar al padre, e vai dar bofetadas, acorde, va a empezar a incomodar al padre. vai começar a incomodar o pai. Si usted dice que la cosa está mal, E se você fala que a coisa não está no es boa, asunto del diablo. não é assunto do Él está diabo. tratando de despertar al padre. Ele está tentando acordar o pai. Fundamente esto. Fundamente isso. El Espíritu Santo acaba de poner a Jesús O Espírito Santo, ele acaba de colocar Jesus en el vientre de María. no ventre de Maria. ¿Qué hace José? O que José faz? José espera que se duerma María José, ele espera que Maria durma y él le fala así: e ele fala desse jeito. soldado que fuge Soldado que foge sirve para otra guerra. serve para outra guerra. Y se está yendo. Aí ele está indo embora. Y el Espíritu Santo aparece Aí o Espírito Santo ele aparece y lo agarra de aquí. e pega ele da sobrancelha. Vení para acá. Venha pra cá. ¿Saben qué hizo Dios con José? Sabe o que Deus fez com José? Dice la palabra Diz na palavra. que tuvo un sueño. Ele teve um sonho. ¿Está aquí? Você está aqui? ¿Sí?
¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Levanten la mano. Quantos homens de Deus estão aqui? Ergam a mão. ¿Está listo? Você está pronto? Cada vez Cada vez que el hombre que o homem piensa una estupidez, pensa uma tolice, Dios te va a mandar a dormir. Deus vai mandar você dormir. Adán, Adão, para tener a Eva, para ter a Eva. ¿qué hizo a Dios? Que fez Deus? Ahí estaba Adán Ali estava Adão, poniendo nombre a los animales, colocando nome nos animais, contento. bem feliz. Y de repente ve al elefante Aí de repente ele vê o elefante con la elefanta, com a elefanta, al oso ao urso con la osa, com a ursa, al perro ao cachorro con la perra. com a cadela. Y ahí andaba Adán. E aí estava Adão. ¿Qué hace un hombre, un padre sin destino y sin O propósito? que faz um pai sem destino e sem propósito? Llega del trabajo, Ele vai chegar do trabalho, pregunta si ya está la comida, aí ele pergunta para sua esposa: a comida está pronta? agarra un elemento muy poderoso de este tamaño, Ele pega um instrumento muito poderoso desse tamanho, ¿saben por qué Dios lo manda a dormir a José? sabe por que Deus pede para José dormir? Porque durmiendo Porque dormindo tal vez sea la única oportunidad pode ser a única oportunidade en que Dios tenga la atención de él. em que Deus tem a atenção dele. Y cuando lo duerme, E quando ele dorme, le empieza a hablar y le dice, aí Deus começa a falar e dizer. a mí me gusta imaginar las palabras, Eu gosto de imaginar as palavras. porque si yo leo la palabra literalmente, Porque se eu leio a palavra literalmente, suena como un cuento de hadas. fica como uma historinha. Pero conto yo de me imagino fadas. a Dios Mas eu imagino a Deus hablando con José en el sueño. falando com José no sonho. Ni se te ocurra, Olha só, você nem pense. ni se te ocurra. Você nem pense. Mira, Olha, desde la fundación del mundo vengo Desde la- planificando este tiempo. desde a fundação do mundo eu venho planejando esse tempo. No me salgas con una bobería. Você não saia com a tolice. Es que no me vas a abandonar a María. Você não vai abandonar a Maria. No me la vas a abandonar. Você não vai abandonar ela. Me vas a entender una cosa. Você vai compreender uma coisa. ¿Estás casado? Você é casado? Venga aquí adelante. Voy a profetizar. Eu vou profetizar. Viene la 16. María está dormida, duermas. Maria está dormindo. José está dormido, José também. pero ahora lo despierta. Agora eu acorda. Lo que me costó O que me custou miles de años 1000 de anos está en este vientre. está nesse ventre. No va a ficar muda. Você não vai ficar muda. José, José o sea, José ya estaba así ele já estava indo embora. y lo trae. Aí Deus pega ele da orelha e Lo ele que traz. está en este O que vientre está nesse ventre es grande. é muito grande. Lo que está en este vientre O que está nesse ventre será llamado Jesús. vai ser chamado Jesus. Lo que está en este vientre O que está nesse ventre es Emanuel. é o Emanuel. José, José,
Lo que te estoy diciendo O que eu estou te falando es que Dios estará en tu casa. é que Deus estará na sua casa. ¿Cuál era el problema de José? Qual era o problema de José? Que él antes de dormir, Que antes dele dormir, él pensaba cuántos muebles tenía que hacer mañana. ele pensava de quantos móveis ele tinha que fazer amanhã. Él pensaba que tenía que ir al supermercado con María. Ele pensava que ele tinha que ir até o supermercado com a Maria. Él pensaba ahora que está embarazada, Ele pensava agora que ela está grávida, voy a tener que trabajar como un burro. eu vou ter que trabalhar como um burro. Lo que está en este vientre O que está nesse ventre es del Espíritu Santo. é do Espírito Santo. Así que entendé, Assim que você compreenda isso. cuando se despierta José, Quando José acorda, la palabra dice a palavra diz que José que José recibió a María. recebeu a Maria. ¿Saben una cosa? Você sabe de uma coisa? Que podemos ser papás Que a gente pode ser pais y criar hijos huérfanos. e criar filhos órfãos. José, José, lo que yo puse ahí o que eu coloquei ali es mi hijo. é o meu filho. Entiende la responsabilidad. Você compreende a responsabilidade que tem? Interprete bien lo que voy a decir. Interprete bem o que eu vou falar. José, José, eres Dios você é Deus. en la tierra. É Deus na terra. Ele é Deus na terra. Cuídame Cuida dele, de mi hijo. do meu filho. Pero para cuidar al hijo Mas para você cuidar do filho, había que cuidar a María. tinha que cuidar da Maria. María significa Maria significa aquella que es amada por Dios. aquela que é amada por Deus. Pero cuando el Espíritu Santo engendró algo en ella, Mas quando o Espírito Santo gerou algo nela, el hombre corrió. o homem fugiu. Todos los equipos de intercesión Todas as equipes de intercessão tienen más mujeres que hombres. têm mais mulheres que homens. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque no quieren hacerse Porque eles responsables. não querem ser responsáveis. Jesús no murió Jesus, ele não morreu intercediendo, intercedendo. murió en una cruz, Ele morreu lá na cruz, en algo que su padre sabía trabajar. em algo que seus pais tinham trabalhado. Así que la madera Assim que a madeira no le producía temor, não produzia temor a Jesus. porque cuando Dios levantó a este papá, Porque quando Deus ergueu esse pai, le ayudó a tener confianza ajudou ele a ter confiança con el material con el cual iba a morir. com o material no qual ele ia morrer. Cuida de María. Cuida da Maria. ¿Saben qué significa José? Sabe que o significado de José? Aquel Aquele a quien Dios a quem Deus engrandece. engrandece. El plan de Dios es engrandecer tu paternidad. O plano de Deus é engrandecer a tua paternidade. ¿Me están escuchando? Você está me escutando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema de los papás? Sabe qual é o problema dos pais? Están preocupados cuántos van a cobrar a fin de mes. Eles estão preocupados em quanto vão receber no final do mês. Está preocupado de la última televisión, Ele está preocupado de como vai ter a última del televisão, último auto. o último carro, modelo Está de carro. preocupado Ele está muito preocupado por las próximas vacaciones. para tirar as próximas férias. ¿Saben cuál fue el problema de José del antiguo pacto? Sabe qual foi o problema de José do Antigo Pacto? Que él se conformó con superar los 7 años de hambre, Que ele se conformou em superar os 7 anos de fome, pero no levantó hijos para que sean libres de Egipto.
Mas ele não ergueu filhos para que sejam livres do Egito. La generación que nació después de él A geração que nasceu depois dele nunca supo lo que Dios hizo con él. nunca entendeu e soube o que Deus fez com ele. Puede ser dos tipos de José. Você pode ser dois tipos de Josué. El que va a vivir la provisión todos los días durante su vida, É aquele que vai viver a provisão todos os dias da o, sua a- vida, o aquel que Dios le tiene que agarrar la oreja ou aquele que Deus tem que pegar da orelha para hacerle entender para que entienda. entender. que si cuida lo que se le está siendo dado, Se você cuidar aquilo que está sendo dado para você, todas las generaciones que vengan después toda a geração que vai vir depois serán bendecidas por tu responsabilidad vai paterna. ser abençoada pela sua responsabilidade paterna. Y el capítulo 3 E no capítulo 3 dice que se levanta el sacerdote Eliasib. diz que se levanta o sacerdote Eliasib. Eliasib se levanta. Eliasib, ele se levanta. Es un sacerdote. É um sacerdote. Diga conmigo, somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Otra vez, somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Más fuerte. Mais forte. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Usted parece que está deprimido, como lo dice. Parece que você está deprimido. Quiero que diga, somos Eu sacerdotes. quero que você repita forte. Somos sacerdotes. Los sacerdotes olían bien. Os sacerdotes, eles cheiravam bem. Dios los perfumaba. Deus os perfumava. Y cuando ellos llegaban a un lugar, E quando eles chegavam a um lugar, cambiaba la esencia del lugar. eles mudavam toda a essência desse lugar. Eliasib se levanta Ele se levanta. y él empieza a restaurar la primera puerta. E ele começa a restaurar a primeira porta. La primera puerta que se restaura A primeira porta que se restaura es la puerta de las ovejas. é a porta das ovelhas. El nombre Eliasib O nome Eliasib significa Dios recompensa. significa Deus, ele recompensa. La recompensa comienza a venir A recompensa ele começa em mim. cuando un padre sacerdotal se levanta. Quando um pai sacerdotal ele se levanta. Me llamó mucho la atención Me chamou muita atenção por qué Eliasib porque Eliasib y por qué la puerta de las ovejas e porque a porta das ovelhas es la primera puerta que se levanta. é a primeira porta que se levanta. Más adelante dice Mais pra frente fala que edificaron estas puertas que edificaram E essa el porta muro e o muro hasta la torre de Amea até a torre de Amé y a la torre de Ananael. e a torre de Ananael. La oveja A ovelha es materia prima para el sacrificio. é matéria-prima para o sacrifício. La oveja A ovelha es comparada con el creyente. é comparada com o crente. Amea Amé significa torre de 100. significa torre de 100. Yo empecé a relacionar Eu Por- comecei a relacionar puerta de ovejas a porta da ovelha y torre de 100. e a torre de 100. Puerta de ovejas Porta de ovelhas y torre de 100. e torre de 100. ¿Qué pasaje de Jesús le hace acordar el número 100? Que passagem de Jesus te faz lembrar o número 100? Celebrar com júbilo ao Senhor. Había un pastor Tinha um pastor que tenía 100 ovejas que tinha 100 ovelhas y se le perdió una. e uma se perdeu. Dejó las 99 Aí ele deixou lá as 99 ovelhas y fue a buscar esa una e foi buscar aquela ovelha que se perdeu para tener otra vez las 100. para ter as 100 ovelhas. Padres sacerdotales Pais sacerdotais van a quebrar vão quebrar el espíritu o espírito de la pérdida. da perda. Que cuando la familia crece, Que quando a família cresce, siempre hay alguien que se va. sempre tem uma pessoa que vai embora. Si hay padres sacerdotales, Se existem pais sacerdotais, se van a dar cuenta eles vão se dar conta que esto que isso aqui es una puerta de entrada, é uma porta de entrada pero no de salida. e não a porta de saída.
Pero cuando no hay padres en las casas, Mas quando não existe paz nas casas, nos lares, hoy puede ser pérdida para esta casa. você pode ser perda para esta casa. Pero mañana a donde vayas serás pérdida para otra casa. Mas amanhã, onde você for, você pode ser perda em outra casa. Y lo que un padre quiebra E o que o pai quebra es el espíritu de la pérdida. é o espírito da Y la perda. pérdida se manifiesta en todas las cosas. E a perda, ela se manifesta em todas as Y Dios coisas. quiere liberarte de todo tipo de pérdidas. E Deus, ele quer te libertar de todo tipo de perda. Y este padre sacerdotal E este pai sacerdotal va a comenzar a tener esta convicción de Jesús. e vai começar a ter essa convicção de Jesús Jesus. está orando con una pequeña congregación. Jesus, ele está orando com uma pequena Y él dice, congregação. papá, E ele fala: Pai, yo te fui fiel. eu fui Yo he fiel. hablado todo lo que estaba en tu corazón. Eu falei tudo que estava no teu coração. Y de lo que tú me has dado, E de tudo aquilo que você tem yo me dado. nada he perdido. Eu não tenho Yo nada he perdido. Eu não perdi nada. Porque yo he sido padre para ellos. Porque eu tenho sido pai Yo para he sido eles. padre para Eu tenho ellos. sido pai para eles. Cuando la oveja se pierde, Quando a ovelha ela se perde, significa que alguien perdió el amor significa que alguém perdeu o amor y dejó de ver la gloria e deixou de ver a sua glória que Dios destinó para la casa donde tú estabas. que Deus destinou para a casa que você está. La segunda puerta que se restaura A segunda porta que se restaura es la puerta del pescado. é a porta do peixe. Los hijos de Sena edificaron esta puerta. Em que versículo está? El 3. Verso 3. 3. Os filhos de Seneá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe se assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Fíjese que es la primera puerta Olhe para a primeira porta. que describe algo más. E aí ele escreve algo mais: Cerrojos, cerrolhos, puertas portas y cerraduras. e trancas. La puerta del pescado A porta do peixe es la puerta de la provisión. é a porta da provisão. La puerta del alimento A porta do alimento es la puerta que te relaciona con la ganancia de almas. é a porta que te relaciona com que você quer ganhar almas. Pedro está pescando Pedro, ele está pescando. y Dios le dice: a partir de ahora será pescador de hombres. E aí Deus fala para ele: a partir de agora você vai pescar homens. Y esta puerta la edifica un hombre llamado Sena. E essa porta edifica um homem chamado Sena. ¿Saben qué significa Sena? Sabe o que significa Sená? Hombre espinoso. Homem de espinhas. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque el recurso humano que iba a llegar Porque o recurso humano que ia chegar ahora ya no se va a perder. agora não vai se perder mais. Levante su mano Erga sua mão y digan conmigo: e fale comigo. se rompe el techo Vai se romper o teto del tabernáculo de David. do tabernáculo de Davi. Se rompe ahora. Vai se romper agora. Y cuando esta casa tire las redes, E quando esta casa atirar as redes, no se van a perder los peces. os peixes não vão se perder. Porque se levantan padres Porque vão se erguer pais que se ponen en la puerta, que se colocam na porta, que son espinosos, que são espinhosos, para que nadie robe lo que hay en la casa. para que ninguém roube o que tem nesta casa. Y le puso cerraduras, Aí ele colocou trancas, puertas y portas cerrojos. e ferrolhos. Diga conmigo: esta casa va a crecer. E repita comigo: esta casa vai crescer. Superará los 1000, Vai superar os 2.000, los 2000, os 2.000, los 3000. os 3.000. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Diga conmigo: superará los 1000, Vai superar os 1.000, los 2000 2.000 y los 3000. e os 3.000. ¿Sabe qué es lo interesante de todo esto? Sabe o que é interessante de tudo isto? Que Dios no está levantando una compañía de líderes. Que Deus ele não está erguendo uma companhia de líderes. Él está levantando un trabajo corporativo de padres Ele está erguendo um trabalho corporativo de que pais van a decir: no vamos a perder los recursos de nuestros hijos. que vão falar: eu não vou perder os recursos dos meus filhos. Muchas veces la comodidad de un padre Muitas vezes o pai é muito cômodo. representa la pérdida del destino de los hijos. Representa a perda do destino dos seus filhos. A comodidade dos seus pais. Voy a acelerar un poco más. Eu vou avançar um pouco mais.
La siguiente puerta A seguinte porta es la puerta vieja. é a porta velha. Estas dos primeras puertas Essas duas primeiras portas es solo para traer tranquilidad al Padre, é só para trazer tranquilidade ao Pai, para que entre en el proceso más fuerte, para que ele entre no processo mais forte. porque hay una tarea que hacer en casa. Mas existe uma tarefa para fazer em casa. Dios, como entiende nuestro poco entendimiento, Deus, como Ele entende o nosso pouco entendimento, va a suplir necesidades básicas, Ele vai suprir as nossas necessidades pero luego va a básicas. entrar en un tratamiento duro. Mas depois Ele vai entrar num tratar duro. Y ahora se tiene que reedificar la puerta vieja. Agora a gente tem que reedificar a porta velha. La puerta vieja A porta velha es como la puerta de la bodega que todos tienen en la casa. é como se fosse a porta do seu galpão em que nós temos em todas as nossas casas. ¿Cuántos tienen una bodega en su casa? Quantos têm algum galpão, Un depósito um depósito nessa donde casa? guardan herramientas. É o quartinho da bagunça. Quantos tem? Ahí guardan los baldes viejos. Aí você guarda tudo que não presta. Ahí llega el marido y dice, encontré esto. Aí chega o marido e fala: eu ¿Y encontrei a dónde lo isso. vas a poner? E aonde você vai Ahí guardar? en el depósito. Ali no quarto da bagunça. Hay bicicletas viejas. Ali tem bicicletas velhas, Hay herramientas que nunca usaste. ferramentas que você nunca usou. Cuando viene el cumpleaños de alguno de los hijos, Quando tem algum aniversário dos seus filhos, una semana antes dice, uma semana antes você fala: tengo que acomodar ese cuarto para que se vea bien la casa. eu tenho que arrumar esse quarto para que a casa esteja linda. Y cuando entra a ordenar, E quando você entra lá para arrumar, dice, mejor pinto la puerta não, melhor eu vou pintar somente a porta. y la cierro y le pongo llave. Aí eu fecho e coloco chave. Los jóvenes no tienen un depósito, Os jovens, eles não têm um depósito, pero tienen un cajón que parece un depósito, mas sim tem un ropero. um armário que parece um depósito. Si ese armario hablase, Se esse armário ele falasse, esse guarda-roupa ele falasse, todo lo que hay ahí adentro, tudo que está guardado lá dentro, fotos, fotos, revistas, revistas, direcciones de internet, endereços da internet, email, e-mails. y Dios dice, vamos a restaurar la puerta vieja. E Deus fala: vamos restaurar a porta velha. La puerta vieja es la puerta de la iniquidad. A porta velha é a porta da iniquidade. La puerta vieja es lo que no te deja prosperar porque siempre tienes una cara de moneda. A porta velha é aquela que não te deixa prosperar porque você sempre está com a cara da moeda. Y Dios en este asunto te tiene que llevar a ver la puerta vieja. E Deus, nesse assunto, Ele tem que te levar a ver a porta velha. Usted no puede decir como padre, Você não pode falar como o pai: así soy yo y sopórtenme. ah, eu sou assim e pronto, vocês vão ter que me suportar. Cuando tu esposa te pida que ore por ella, Quando a sua esposa ela pedir para você orar por ela, no es para que usted ore. não é para que você ore. El Señor está poniendo esa petición Deus, Ele está colocando essa petição para que usted como hombre se dé cuenta que tiene la puerta vieja abierta para que você, como homem, se dê conta que você está com a porta velha aberta. y todo lo que está ahí adentro E tudo aquilo que está ali dentro está contaminando tu casa. está contaminando a sua casa. La puerta es algo que se va una sola vez en la vida. A porta vieja velha es algo a lo cual yo no quiero volver. é algo no qual eu não quero voltar. Pero alguien tiene que estar cansado de vivir de esa manera Mas existe pessoas que têm que estar cansados de viver dessa forma. para decir, yo voy a meter aquí todo lo que no sirve. Para dizer: eu vou colocar aqui tudo que não presta. Me voy a limpiar en la sangre de Jesús Eu vou me limpar na sangue de Jesus. y voy a cerrar esta puerta. E vou trancar essa porta. Nunca más esto va a volver a afectar a mi casa. E nunca mais isso vai voltar a afetar a Y minha lo que casa. haya que tirar y quemar, E aquilo que eu tenho que jogar fora yo e lo queimar, saco y lo quemo. eu vou tirar e vou Lo voy a queimar. tirar ahora. Eu vou jogar fora Voy a agora. limpiar mi casa. Eu vou respirar na minha casa. Usted conoce cuál es el lugar de su casa Você conhece qual é o lugar da sua casa donde más fuerte trabaja el poder del pecado sobre su vida. aonde mais forte trabalha o poder do pecado sobre a sua vida? Y hay que limpiarlo E isso temos que limpar y ponerlo en la puerta vieja.
e trancar a porta velha. ¿Cómo se llega a la puerta vieja? Como nós chegamos até essa porta? Aceptando a Cristo de corazón. Aceitando Jesus de coração. Somos todos creyentes. Nós somos todos crentes. Nicodemo era alguien que conocía de doctrina, Nicodemo era alguém que conhecia da doutrina. pero Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Mas Jesus falou, você tem que nascer de novo. Caso contrario, no vas a vivir en el reino de Senão Dios, você não vai viver no reino de ni Deus. vas a entrar en el reino de E Dios. você não vai entrar no reino de Deus. La siguiente puerta A seguinte porta es la puerta del valle. é a porta do vale. La puerta del valle A porta do vale era una puerta era uma porta donde se salía al valle de Hinnom. aonde a gente ia ao vale de Hinnom. Valle de Hinnom significa valle del basurero. E o vale de Hinnom tem significado de o vale do lixo. Por esa puerta Por essa porta salían los padres saíam os pais para ir al dios Moloch para ir até o deus Moloque y entregar a sus hijos e entregar os seus y filhos sacrificarlos a Moloch. e sacrificá-los a Moloque. La palabra dice A palavra diz que aunque ande en valles de sombra y de muerte, que é o que eu ande pelo vale da sombra e da morte, no temeré mal alguno. eu não temerei mal algum. David tenía un corazón Davi, ele tinha um coração conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Deus. David tenía un corazón Davi tinha um coração que amaba a sus hijos. que amava os seus filhos. Aunque los traicionaron, Aunque eles o traíram, él amaba a sus hijos. ele amava os seus filhos. Cuando alguien mató a su hijo, Quando alguém matou seu filho, él reaccionó como padre. ele reagiu como pai. Él va a la puerta del valle, Ele vai até a porta do vale, es enfrentar la puerta. enfrentou a porta. Donde usted se levanta como padre Quando você se levanta como y pai va a decir: yo soy el responsable del destino de mis hijos. e vai dizer, eu sou o responsável do destino dos meus filhos. Pero inconscientemente un padre irresponsable Mas inconscientemente o pai irresponsável deja la puerta del valle abierta deixa a porta do vale aberta para que los hijos caminen hacia Moloch. para que os filhos caminhem até Moloque. La otra puerta A outra porta es la puerta del muladar. é a porta de Muladar. Yo no sabía lo que era un muladar. Eu não sabia o que era um muladar. La palabra muladar en español A palavra muladar em espanhol se asimila a la palabra mula. Muladar. Versículo número, ya le digo. 14. monturo. Yo no sabía lo que era un muladar. Eu não sabia o que era um monturo. En español la palabra muladar Em espanhol a palavra muladar Em espanhol a palavra muladar, que es monturo, que é monturo, se asemeja a mula. é parecido com a mula. La mula es la cruza del caballo A mula é a cruza do cavalo y el burro. e o burro. Yo pensaba que era un lugar Eu achava que era um lugar para cuidar burros o mulas, para cuidar burros ou mulas. pero el muladar Mas em monturo era un lugar para letrina. era um lugar para as letrinas. Para las aguas malas. As águas sujas. ¿Cuál es el lugar más limpio que usted tiene que tener en su casa? Hay ¿Cuál? dos lugares. Existem dois lugares que você tem que ter limpo na sua casa. Los más limpios de su casa. Os mais limpos da sua casa. ¿Cuáles son? Quais são? Banheiro e cozinha. El lugar donde come O lugar onde você come y el lugar donde hace sus necesidades. e o lugar onde você faz as suas necessidades. El problema es que estos papás O problema é que esses pais tenían el muladar destrozado tinham o monturo destruído. y el esposo, la esposa y los hijos E o esposo e a esposa de seus filhos, hacían sus necesidades en cualquier lado. eles faziam as suas necessidades em qualquer lugar. Pero cuando usted toma responsabilidad diaria, Mas quando você tem responsabilidade la diária, puerta vieja a porta velha, te libera del pasado, ela te liberta do pero la passado. limpieza diaria Mas a limpeza diária mantiene en orden tu muladar vai manter em ordem o teu monturo. para que Satanás no se levante en juicio contra ti. Para que Satanás ele não levante juízo contra você.
Y son padres que estarán continuamente E são pais que vão estar continuamente examinando su paternidad. exaltando a sua paternidade. Llegamos a la última puerta. E chegamos até a última porta. Y es una de las puertas más importantes. E é uma das portas mais importantes. Cuando Nehemías termina el recorrido, Quando Neemias ele acaba o seu percurso, él se baja del caballo y comienza a caminar. ele desce do seu cavalo e começa a andar. Y llega hasta la fuente del rey. E ele chega até a fonte do rei. Estaba tapada por piedras. Ele estava tampada de pedras. Pero en el verso número 15, No versículo número 15, la puerta de la fuente es restaurada. a porta da fonte é restaurada. En la puerta de la fuente Na porta da fonte, se encontraba un estanque, ali tinha um estanque. el estanque del Siloé. O estanque do Siloé. Tanque, né? De Siloé. Y aquí se activa algo por sobre quien entiende esto. E aqui, realmente a gente se ativa algo. Sé que todo lo que hablé hasta ahora Eu sei que tudo que eu falei até agora fue muy pesado para ti. foi muito forte para você. Pero si llegaste a entender todo lo que hablé, Mas se você conseguiu compreender tudo aquilo que eu falei, esta será una puerta de liberación. esta vai ser uma porta de libertação. Esta va a ser una puerta que va a abrir una dimensión para los padres, Essa vai ser uma porta que vai abrir uma dimensão que va a para os abrir una pais. dimensión para el tabernáculo de David. Que vai abrir uma dimensão para o tabernáculo de En un Davi. momento el rey David dice: En um momento o rei Davi ele yo fala: quiero vivir del estanque que está en la puerta del palacio. eu quero viver do tanque que está à porta do palácio. Y 3 E 3 valientes van a buscar el agua. valentes vão buscar dessa água. Fíjese cómo se vuelve al principio. Viu como ele volta para o 3 princípio? personas dispuestas a morir. 3 pessoas dispostas a 3 morrer. personas dispuestas a buscar, a enfrentar la muerte. 3 pessoas dispostas a enfrentar a Van y morte. traen agua para el rey David. Eles vão e pegam água para o rei Davi. Y él ofrece eso delante de Dios. E ele oferta isso diante de Deus. El estanque del Siloé O tanque de Siloé había sido cambiado por la fuente del dragón. tinha sido trocada pela fonte do dragão. Como estaba tapado por piedras, Como ela estava coberta por pedras, nadie podía sacar agua del Siloé. ninguém podia tirar a água dali de Siloé. Jesucristo en Juan 9, él está en el estanque del Siloé. Jesus, em João 9, ele está ali no tanque de Siloé. Jesús hace una oración Jesus, ele faz uma y hace oração un milagro e faz milagres. y sana a un ciego E ele cura um cego, que se lava en el estanque del Siloé. que ele se lava ali nesse tanque de Siloé. Dios en 6 días Deus, em 6 dias, puso en orden al mundo colocou ordem no mundo y formó un nuevo hombre e formou um novo homem. y lo puso para gobernar. E colocou ele para governar. El orden en tu casa A ordem na sua casa viene por reedificar estas puertas. vem quando você reedificar essas portas. Cuando llegó el 6º día para Adán, Quando chegou o 6º dia para Adão, Dios libera sobre Adán aliento de vida Deus ele libera sobre Adão hálito de vida. y le dice: tu vida estará respaldada E falou para ele: a sua vida vai estar por respaldada multiplicación, por multiplicação, por bendición. por bênçãos. Te vas a multiplicar, Você vai se te multiplicar. vas a extender, Você vai se estender. vas a enseñorear. Você vai ser Senhor. Tienes mi imagen, Você tem a minha imagem. tienes mi semejanza. Você tem a minha semelhança. Y en esa palabra Dios envía al hombre al jardín del Edén. E nessa palavra Deus envia o homem ao jardim do Éden. De todo el proceso de reordenar las cosas, De todo esse processo de ahora reordenar hay as un coisas. padre que está reedificando la puerta de la fuente. Agora existe um pai que está reedificando a Al porta llegar da a la fonte, puerta de la fuente, até chegar à porta da fonte. nosotros llegamos a la puerta de la activación. Nós chegamos à porta da ativação. En estos 3 días Dios estuvo activando hijos, Nesses 3 dias Deus esteve ativando filhos. estuvo sacudiendo hijos, Ele esteve saculejando bautizando filhos, nuevas lenguas, batizando novas trayendo línguas, visiones, trazendo visões, trayendo sueños. trazendo sonhos. Tus hijos están pensando algo diferente. Teus filhos estão pensando agora algo diferente. El proceso abrió la puerta a la fuente. O processo abriu a porta da fonte. Ahora los padres tienen que abrir la fuente. Agora os pais têm que abrir a fonte. Jesucristo en la fuente del Siloé. Jesus na fonte de Siloé. Dice la palabra que escupió
Ele cuspiu. e hizo lodo. E aí ele fez lama. Teníamos un hombre ciego. Nós tínhamos um homem cego. La gente pregunta, As pessoas perguntam: ¿sus padres pecaron? os seus pais pecaram? No. Não. Él pecó. Ele pecou? No. Não. Esto es para que la gloria de Dios se vea en él. Isso é para que a glória de Deus se veja Y Jesús nele. dice, E Jesus falou: ¿quieres recibir la vista? você quer receber a Sí visão? quiero. Sim, eu quero. E ele respondeu. cuspiu. E ele cuspiu Y tomó lodo. e pegou a lama. Dios para hacer al hombre que necesitó. Deus, para fazer o homem, o que ele precisou? Tierra. Terra. ¿Qué le dio vida a la tierra que formó como hombre? O que deu vida à terra que ele formou como homem? El ADN de Dios. El DNA. Ao DNA de Deus. Este hijo no ve Esse filho ele não vê, não enxerga, por un problema de DNA. por um problema na sua genética. Cuando Jesús tomó el lodo Quando Jesus ele pegou a lama y escupió e cuspiu ali, la saliva de Jesús, a saliva de Jesus tenía el DNA tinha o DNA de Jesús. de Jesus. Jesús empezó a oficiar, Jesus ele começou a trabajar, a trabalhar como si él fuese el padre del joven. como se ele fosse o pai desse jovem. Hijo, Filho, voy a sembrar un nuevo DNA en tus ojos. eu vou semear um novo DNA nos teus olhos. Todos estos años no has visto nada, Em todos esses anos você não enxergou nada. pero yo vengo a ti como padre. Mas eu venho agora a ti como pai. Y Dios me ha puesto para restaurar tu DNA. E Deus ele tem me colocado para restaurar o teu DNA. ¿Qué hago ahora? O que eu faço agora? Respondeu. Ven al Siloé, Agora você vai até o Siloé. lávate allí. Lave-se lá. ¿Qué significa Siloé? O que é o significado de Siloé? Enviado. Enviado. ¿Quiénes son enviados? Quem são os enviados? Los apóstoles. Os apóstolos. Cuando usted llega a la fuente, Quando você chega na fonte, al estanque del Siloé como padre, ao tanque de Siloé como pai, usted no se va a preocupar por si sus pastores ven el llamado de sus hijos al ministerio. você não vai se preocupar se os pastores estão vendo o chamado do seu filho. Usted preparó un arma forjada como padre Você preparou como pai uma arma forjada que lo está enviando que o está enviando con el DNA de Dios com o DNA de Deus y en las aguas apostólicas de Dios. e nas águas apostólicas de Por lo Deus. tanto, esse hijo, Portanto, esse filho, usted lo parió você pariu ele para que su hijo para que seu filho experimente experimente el producto final o produto final de una casa de uma casa con padres de gloria. com pais de glória. Mi hijo es profeta y tiene 6 años. O meu filho é profeta e tem 6 anos. A principio de año viene su abuelo No início do ano vem a sua avó y le compró un helicóptero azul. e comprou um helicóptero azul. Él llamó Ele ligou, a la casa ele llamó para su casa. Aí ele ligou para sua casa para preguntar si estaba Caleb. para ver se Caleb estava lá. Caleb no estaba. E Caleb não estava. Nadie se enteró por qué preguntó eso. Mas ninguém ficou sabendo porque ela Pero el perguntou abuelo le isso. compró un helicóptero azul. Mas o avô ele comprou um helicóptero azul. Lo escondió en un ropero. Ele escondeu dentro do guarda-roupa. A la semana viene Caleb Na semana seguinte vem Caleb y lo mira al abuelo. e olha para o seu avô. Abuelo, Oi, avô. ¿por qué tenés escondido un helicóptero azul en el ropero que compraste para mí Por que você tem escondido no seu guarda-roupa um helicóptero azul que você comprou para mim? y lo pusiste en el ropero? E você guardou ele no guarda-roupas? Llama a su esposa. Aí liga a sua esposa. ¿Vos le dijiste algo a Caleb? Você falou alguma coisa para Caleb? No. Não. Él sabía que había un regalo para él. Ele sabia que tinha um presente para ele. A los jóvenes les conté varias cosas.
para os jovens eu comentei várias coisas. Él profetizó el nacimiento de su segundo hermano. Ele profetizou o nascimento do seu segundo irmão. Él miró a mi esposa y le dijo, ahí está mi hermanito. Ele olhou para minha esposa e falou: ali está meu irmão. Es varón É homem y se llama David, e vai se chamar Davi. con 5 años. Com 5 anos. Estábamos en Panamá Nós estávamos lá em Panamá. y yo estaba predicando. Eu estava pregando Y de repente veo a Caleb peleando con el portero. e de repente eu vejo a Caleb brigando com o porteiro. Lo pateaba al portero E chutava o porteiro. y el hermano lo quería detener. E o irmão queria segurar ele. Le digo a mi esposa que vaya a ver qué pasa. Aí eu pedi para minha esposa ir ver lá o que estava acontecendo. Y le pregunta, ¿qué pasó? Aí ela pergunta: o que aconteceu? Es que Caleb vio un espíritu en ese árbol. É que Caleb viu um espírito nessa árvore. ¿Y cuál es el problema? E qual que é o problema? Es que yo también lo vi. É que eu também vi. Mi esposa lo agarró a Caleb A minha esposa pegou Caleb y le dijo, anda. e falou: vai lá. Y él se paró abajo del árbol. E ele ficou de pé debaixo da árvore. Te vas de ahí Você vai embora o te daí. agarro a patadas Ou te pega chutes. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Y Zoe E Zoe, a minha salió con un filha, manto. Con un manto. ela pegou um manto Y fue alrededor del árbol. e foi ao redor da árvore Limpia, Señor. e falava: limpa, Deus. Limpia, Señor. Limpa, Deus. Limpia, Señor. Limpa, Deus. Yo estaba ministrando. Eu estava ministrando. El culto estaba pesadísimo. O culto estava muito pesado. Cuando ellos dos empezaron a interceder allá, Quando eles dois começaram a interceder lá fora, se manifestaron 10 brujos indígenas que estaban en el culto. se manifestaram 10 bruxos indígenas que estavam no culto. Cuando vos llegás a la puerta del estanque del Siloé, Quando você chega à porta do tanque de Siloé, llegás a la puerta você chega a essa porta donde tus hijos son libres de la ceguera, onde teus filhos são livres da cegueira. porque tienes padres que han visto el destino de los hijos, Porque você tem pais que têm visto o destino. tienen dos seus padres filhos. que están entendiendo el proceso, Você tem pais que estão entendendo esse processo. tienen padres que entienden que por sobre un ministerio Tem pais que entendem que sobre uns ministérios hay una paternidad gloriosa, existe uma paternidade gloriosa destinada a forjar armas para Dios. destinada a forjar armas para Deus. Tus hijos van a comenzar a entrar en otra dimensión. Teus filhos vão começar a andar em outra dimensão. Tienen que entrar en otra dimensión. Eles têm que entrar em outra Y dimensão. no es porque oren ellos, E não é porque eles es porque orem, se levanten ustedes. é porque vocês se levantam. Pastor, usted no reconoce mi ministerio. Você fala: pastor, você não reconhece meu ministério. Es que no es él que tiene que reconocer tu Não é ministerio. ele que tem que reconhecer seu Son tus ministério. hijos los que te tienen que São reconocer. teus filhos que têm que te Pero no para reconhecer. pararte en un púlpito, Não para você ficar de pé no sino para púlpito, pararte en tu casa mas sim para você y ficar abrir na las sua casa fuentes de agua, e abrir as fontes de abrir água, las fuentes de liberación, abrir as fontes de abrir los libertação, recursos de la liberación. abrir os recursos da Que libertação, tus hijos comiencen a caminar y decir: que teus filhos comecem a andar e falar: tengo un padre que me libró destino. eu tenho meu pai que liberou meu Yo no tengo destino. un padre Eu não tenho um y una pai madre e uma mãe que reniega por todo. que fica reclamando por tudo. Yo tengo un padre y una madre Eu tenho um pai e uma mãe que dominan el DNA de Dios que dominam o DNA de y Deus me lo metieron en mis genes. e colocaram na minha genética. Ellos saben Eles que sabem para el día de hoy que para o dia de hoje son una María, son María São Maria y son José. e São José. Me han parido Eles têm me parido para que yo sea la esencia de Jesús. para que eu seja a essência Dios de quiere Jesus. traer un avivamiento en tu casa. Eu quero ver um avivamento na sua casa. Jesucristo abrazó como padres a sus discípulos. Jesus Cristo ele abraçou como pai a seus Y discípulos. cuando llega a Lucas capítulo 9, E quando chega a Lucas capítulo 9, dice que les dio poder y autoridad. disse que lhes deu poder e autoridade. Yo los envío, Eu os enviei. yo los envío. Eu os envio. Jesús no mandó a los discípulos al estanque del Siloé. E Jesus ele não mandou os seus discípulos ao tanque de Siloé. Jesucristo era el Siloé. Jesus Cristo, ele Cuando era. tú eres el padre correcto, Quando você é o pai correto, no dependes de un retiro para que tu hijo venga bien.
Você não depende do retiro para que teu filho volte bem. Tú como padre eres el estanque. Você como pai é o tanque. Tú como padre tienes el DNA. Você como pai tem o DNA. Y como padre te arrancarás tu propio lodo. E como pai você vai arrancar o seu próprio Y vas a sembrar en tu hijo e vai semear sobre o seu el filho DNA de Dios. o DNA de Deus. Y a la hora de la hora, a la hora, E agora, a hora, al tiempo, no tempo, vos no vas a decir, você não vai falar: oremos, pastor. vamos orar, pastor. Hay mucha homosexualidad. Ai, muita Estoy homossexualidade. preocupado. Eu estou muito Hay mucho preocupado. lesbianismo. Hay muito Hay lesbianismo. mucha droga. Hay muita droga. Estoy preocupado. Eu estou muito No hay plata preocupado. para la escuela. Não existe vaga para o Estoy colégio. preocupado. Eu estou preocupado. Usted tiene un padre Você tem um que ha pai escupido sobre los ojos que cuspiu sobre os olhos y que do le seu ha puesto filho. visión de fuego, E que tem colocado visión visão de de fogo, agua, visão de visión água, de reino. visão de reino. Hijo, Filho, hijo, filho, te envío a sanar, eu te envio te para envío curar. a curar, Eu te envio te para envío a curar. libertar, Eu te envio para te di potestad de potestades, liberdade de potestades, en todo. em tudo. Pero cuando usted no es buen padre, Mas quando você não é um bom pai, es más fácil decir, é muito mais fácil você falar: hijo, nos vamos de aquí. filhos, a gente vai embora. ¿Por qué? Por quê? Perguntou o Usted no filho. entiende, pero venga. Ah, você não está entendendo, mas vamos embora. Mis hijos tienen destino, Meus filhos têm testemunho, pero no puedo dormir en eso. mas eu não posso dormir nisso. Tengo que trabajar mañana. Eu tenho que trabalhar amanhã. Tengo que trabajar mañana. Tenho que trabalhar amanhã. Ese es mi huerto, Essa é a minha horta. mi jardín del Edén. Ah, o meu jardim do Éden. Esse é o meu jardim do Éden. Minha horta. Esa fuente estuvo tapada. Essa fonte, ela esteve coberta. Por eso no había milagros en las casas. Por isso não existia milagres nas casas. La semana pasada Na semana passada, pasó algo. aconteceu uma coisa. Estuvimos en Argentina A gente estava na Argentina y nos olvidamos de fumigar la casa e a gente esqueceu de detetizar a casa y de bañar al perro e dar banho no cachorro. contra las pulgas y las garrapatas. Ah, contra as pulgas e as garrapatas. Cuando llegué, Quando a gente voltou para casa, me puse a fumigar todo. aí eu comecei a detetizar tudo. Y bañé al perro. Aí eu dei banho no cachorro. Y el perro se tomó el veneno de las orejas. Aí o cachorro ele bebeu do veneno das orelhas, que desceu das orelhas. A los 10 minutos, Aos 10 minutos, el perro se cayó, o cachorro caiu duro, se orinó, fez xixi, defecó, fez cocô, su lengua se salió y se hinchó, a sua língua ficou inchada e sus ficou para ojos se fora. dieron vuelta. Os seus olhos deram volta para trás. Miro a mi esposa, yo lloraba. Eu olhava para minha esposa e chorava. Maté el perro. Eu matei o cachorro. Cuando venga Caleb, Quando chega Caleb, es su perro. o cachorro é dele. Agarro y fui y oré por el perro. Aí eu fui e orei pelo Chorei. cachorro. Chorei. Viene Caleb y Aí chegou Caleb e me dice mi esposa, falou minha esposa, decirle a Caleb lo que pasó. conte para Caleb o que aconteceu. Lo miro a Caleb y le digo, Eu olhei pro Caleb e falei, hijo, pasó esto con el perro. filho, aconteceu isso com o cachorro. Papá fue torpe Papai foi torpe y envenenó sin querer al perro. e acabei envenenando o cachorro sem querer. Pero oré para que el perro viva. Mas eu orei para que o cachorro vivesse. Papá, Aí ele respondeu, papai, ¿vos oraste? você orou? Sí, Sim, eu orei. el perro va a vivir. Ah, então o cachorro vai viver. Se fue a jugar a la pelota. Aí eu fui jogar a bola. Tua Tu bola. trabajo O seu trabalho como padre como pai
dará una fe de gigante vai dar uma fé de y gigante traerá un respaldo e vai trazer um a la respaldo fe de tus hijos. para a fé de teus filhos. Para que cuando ellos te escuchen orar, Para quando eles te escutem orar, digan: eles falem: lo que mi padre dice o que o meu pai fala funciona para todos nosotros funciona para todos nós. y da fruto para todos E dá nosotros. fruto para todos Y nós. esos hijos van a salir a la calle E esses filhos vão sair para a como rua fueron enviados. como foram enviados. Jesús dice que cuando vuelven los 70, Jesus fala que quando voltam os 70, dice que dicen los discípulos: disse que falaram os discípulos: Señor, Senhor, los demonios se sujetaron en tu nombre. os demônios eles se sujeitaram em teu nome. Y Jesús dice: yo lo sé. E Jesus fala: eu sei. Yo lo vi caer a Satanás como un rayo. Eu vi Satanás cair como um raio. Padres que entendieron este mensaje, Pais que entenderam essa mensagem, prepárense para celebrar los tiempos de avivamientos paternos. preparem-se para viver os dias de avivamento paterno. Prepárense para ver explotar a sus hijos. Preparem-se para ver seus filhos explodirem. Preparen para ver adorar a sus hijos. Preparem para ver os seus filhos adorar. Nosotros convertimos el auto en un culto. Nós convertemos o carro em um culto. Y agarro y le digo a Caleb: tenés que adorar con locura. E aí eu falo para Caleb: você tem que adorar com loucura. Y yo soy muy cuidadoso del auto. Eu sou muito cuidadoso no carro. Y cuando le dije eso, E quando eu falei isso, él empezó a pegarle al auto. ele começou a bater no carro. Y empieza a decir: papá, Aí ele falou: papai, cambia esa cara. muda esse rosto. Adoremos a Dios. Vamos adorar a Deus. Zoe está escuchando todas las alabanzas. Zoe, minha filha, está escutando todas as adorações. Y me dice: papá, E fala para mim: papai, Dios me acabó de decir que le agregue esto a la canción. Deus acabou de me dizer que eu tenho que somar isto na canção. Tiene 5 años. Ela tem 5 anos. Papá, Papai, caminar por la calle andar pela rua me produce miedo. me provoca medo. Pero acabo de decir Mas eu acabei de que en esa dizer calle que yo voy a pasar con vos, que nessa rua que eu vou passar com se você, va a limpiar de borrachos. vai se limpar de bêbados. No va a haber más borrachos. Não vai ter mais bêbados. Estoy en el auto Eu estou dentro do y me carro. está contando las canciones que Dios le está dando. E ela está me comentando as canções que Deus tem dado. A Caleb le dijeron que escriba una historia A Caleb falaram para ele escrever uma história en la escuela no colégio. y él inventó un cuento. E ele inventou uma história. Y agarra y dice: había un reino en Babilonia E ele na história começa: existia um reino em Babilônia de un rey muy malo, e um rei muito mau. pero había un niño Mas existia uma que tenía una criança espada que tinha uma espada y dijo: yo soy poderoso y yo me voy. e falou: eu sou poderoso e vou embora. Y se sacó un 10. E tirou um 10. Cuando usted le enseña revelación a su hijo, Quando você ensina a revelação aos seus la filhos, palabra le servirá para todas las cosas. a palavra vai lhe servir para La todas as palabra le coisas. nutrirá para todas las cosas. A palavra vai lhe servir para todas as Porque coisas. Dios va a activar en el Siloé Porque Deus vai ativar no Siloé a los hijos aos filhos que el mundo que o mundo y el sistema e o sistema dijo que estaban así, falou que estavam de esa manera, dessa forma, por la maldición del pecado. pela maldição do pecado. No es por la maldición del pecado, Não é pela maldição do es pecado. por falta de entendimiento de un papá. É por falta de entendimento Y cuando el dos seus papá pais. se activa, E quando isto se ativa, los hijos se activan. os filhos se Cuando el ativam. papá se activa, Quando o pai se ativa, los hijos se activan. os filhos se Y ativam. cuando el padre y el hijo se unieron, E quando o pai e o filho se unem, dijeron: vamos a prepararnos. eles falaram: vamos nos preparar, Peguemos pipocas, vamos comer pipoca, prendamos el DVD de la tierra, vamos prender o DVD da terra, porque ahora vamos a ver porque agora a gente vai ver cómo nuestro trabajo como o nosso trabalho sobre padres entendidos sobre pais que entendem libera el Espíritu Santo libera o Espírito Santo sobre toda esta generación. sobre toda a geração. Y vas a comenzar a tener hijos E você vai ter del filhos Espíritu Santo, do Espírito por el Santo Espíritu e Santo, pelo Espírito profetas, Santo, profetas, por producto de tu com o paternidad, produto da tua paternidade, revolucionados, porque lo que revolucionados, tú dices, porque você ellos falou, lo creen, eles acreditam, ellos lo creen. eles No hay acreditam. nada mejor Não tem nada melhor que el miembro número 1 de tu casa que o membro número 1 da tua casa crea tu prédica. acredite no que você prega, Pero él no va a aprobar tu mensaje,
Mas Ele não vai aprovar tua mensagem. Él va a aprobar tu vida de sacerdote. Ele vai aprovar tua vida de sacerdote. Y Él te va a decir, mi padre me formó. E Ele vai te dizer, o meu pai Mi me formou. padre me levantó como apóstol. Meu pai me levantou como apóstolo. Mi papá no viaja como yo viajo. Meu pai, ele não viaja como eu viajo. Mi papá ejerce el ministerio a medio tiempo. Ele exerce seu ministério num período, meio período. Hasta el día de hoy Él trabaja de jardinero. Até o dia de hoje ele é jardineiro. Mi papá tiene las manos gastadas por las herramientas que usa. O meu pai, ele tem calos nas mãos pelas ferramentas que ele Él usa. tiene las manos sucias Ele tem as mãos sujas por tan desgastada que está su piel. por tão desgastada que está sua Pero pele. yo conocí a un papá Mas eu conheci um pai que todos los días intercedía por mí. que todos os dias ele intercedia Que por minha todos los vida. días me decía, te voy a bendecir antes de que te Que vayas. todos os dias ele falava para mim, eu vou te Que abençoar todos los antes de días você vai embora. soportó las presiones de la crítica. Que todos os dias ele suportou as pressões das Y críticas. vivió muchas injusticias. E viveu muitas injustiças. Y me decía, hijo, no renuncies nunca. E ele falava para mim, filho, você não No renuncies nunca. Não renuncie Yo nunca. tenía indignación por las cosas que le hacían a mi padre. Eu tinha indignação pelas coisas que faziam pro meu Mi pai. papá me enseñó, sigue amando. E o meu pai me falou, sigue amando. Sigue amando. Continue amando. Sigue haciendo las cosas. Continue fazendo as Sigue coisas. pagando el precio. Continua pagando o preço. Él trabajó desde los 4 años cortando caña de azúcar en el campo. Ele trabalhou desde os seus 4 anos cortando cana de açúcar no campo. A los 13 años dejó su casa para ir a trabajar. Aos 13 anos ele deixou essa casa para ir A trabalhar. 1500 kilómetros de su hogar. A 1500 quilômetros da onde Yo ele era. conocí a un padre intercesor. Eu conheci um pai Yo intercessor. conocí a un padre de ayunos. Eu conheci um pai de jejum. Yo conocí a un papá que ama a mi madre. Eu conheci um pai que ama a minha mãe. Yo conocí a un papá que nunca se quejó. Eu conheci um pai que nunca reclamou. ¿Saben cuándo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo? Sabe quando eu fui batizado no Espírito Santo? Cuando Él me abrazó. Quando ele me abraçou. Yo le conté a los jóvenes hoy. Eu contei para os jovens hoje. Yo no estaba orando. Eu não estava orando. Yo estaba corriendo adentro de mi casa. Eu estava correndo dentro da minha casa. Y mi padre me atrapó en la puerta del baño. E meu pai me pegou na porta do banheiro Me abrazó e me abraçou. y solo me dijo, recibí lo que buscas. E me falou, recebe o que você procura. ¿Saben cuál fue la fecha de inicio de mi ministerio? Sabe qual foi a data do início do meu ministério? 27 de junio de 1997. Em 27 de junho de 1997. Ese día pasé al frente a contar testimonio. Esse dia eu passei à frente para contar meu testemunho. Se sanó un enfermo de la vesícula. Se curou um enfermo da vesícula. 30 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. 30 pessoas foram batizadas com o Espírito Al Santo. otro día me hicieron predicar en la iglesia sin nunca haber predicado. No outro dia eles me colocaram para pregar na igreja sem nunca eu ter pregado. Todos recibieron el hablar en lenguas. Todos conseguiram falar em línguas. Al otro día Dios me pone delante de un paralítico. Ao outro dia Deus me coloca diante de um paralítico. Yo no estaba ministrando. Eu não estava Yo ministrando. acompañé a un amigo. Eu estava acompanhando um colega. Y Dios me dice, E Deus me falou, pegale patadas en las piernas. dá um chute nas pernas dele. Yo no lo voy a hacer. Aí eu falei, não, eu não vou fazer. Pegale patadas en las Dê piernas. chute nas pernas Y yo le dele. empecé a pegar al Aí eu paralítico. comecei a chutar as pernas dele. El pastor me agarró y me llevó a la oficina. O pastor me pegou, me levou para a Pero al día secretaria. siguiente el paralítico vino caminando. Mas no dia seguinte o paralítico El veio paralítico andando. estaba en pie. E o paralítico estava de Y pé. empecé a ver milagros. E aí eu consegui ver Y cuando milagres. hablaba con mi papá, E quando eu falava com meu pai, hijo, hay mucho más. ele respondia, filho, tem Hay muito mais. mucho más. Tem muito mais. ¿Sabes una cosa? Você sabe de uma coisa? El Siloé es tu herencia. O Siloé é tua Se sigan herança. abriendo tus ojos. Se abre os teus Se olhos. sigan abriendo tus Se ojos. abre os teus olhos. Vas a liberar el ADN de Dios. Você vai liberar o Vas a liberar de Deus. el poder de Dios. Você vai liberar o poder de Tus hijos Deus. lo van a liberar. Teus filhos vão liberar. En este momento se tiene que romper todo. Nesse momento tem que se romper Porque en las tudo. primeras 5 puertas Porque as primeiras 5 portas, Dios estuvo golpeando la dureza de tu corazón.
Deus ele esteve batendo a dureza do Pero seu ahora coração. Él está activando tu fe. Mas agora ele está Y Él ativando te a dice, fé. puedes, E ele fala, você pode, puedes, você pode, puedes, você pode, puedes. você pode. Satanás te puede decir, no has tenido papá, Satanás ele pode te falar, você não no tem tienes una pai, escuela, você não tem pai, no ten cobertura. você não tem cobertura. Hey, pero yo soy tu papá. Mas eu sou teu Te pai. tomo como hijo Eu te coloco como y filho. te posiciono como padre. E eu te posiciono como pai. Vamos a cerrar los muros, Vamos cerrar las puertas fechar os caídas, muros, as portas caídas. y la muerte no va a entrar nunca más. E a morte não vai entrar Porque nunca cuando mais. los padres están parados, Porque quando os pais eles estão los parados, padres son especialistas en resucitar hijos. os pais são especialistas em ressuscitar filhos. Jairo conocía la teología. Jairo ele conhecia a teologia. Jesús, Jesus, mi hija se está muriendo. a minha filha está morrendo. Después vienen y le dicen, Depois vem e lhe falam: no molestes a tu hija, al maestro. não incomode o mestre. Tu hija murió. A tua filha já morreu. Y Jesús interviene como padre. E Jesus ele intervém como ¿Y sabe pai. lo que dice Jesús? E sabe o que Jesus falou? La niña no está muerta. A menina não está morta. La niña está dormida. A menina dorme. ¿Saben cuál es la enseñanza? Sabe qual que é a ensinança? Padre sin revelación. Pai sem revelações. Ven todas las cosas muertas. Vem todas as coisas mortas. Padres sin revelación. Pai sem revelação. No saben cómo despertar a sus hijos. Eles não sabem como acordar os seus Pero cuando filhos. aparece un padre de revelación, Mas quando você é um pai de Ele vai revelação, dizer, ele vai falar: Dios me entregó un Siloé. Deus ele me entregou um Y Siloé. yo sé cómo despertar a este E hijo. eu sei como acordar Y esse sé cuál es filho. la comida que tiene que tener. E sei qual é o alimento que ele tem que ter. Apóstoles de la casa, Apóstolos da casa, bendíganme me abençoe. para que se dimensione mi paternidad. Para que se dimensione a minha Y cuando yo paternidade. salga de E aquí, quando eu saia daqui, pueda generar lo que Dios les habló possa gerar o que Deus me falou. con respecto a la nueva paternidad de todo Curitiba. Com respeito à nova paternidade de toda Curitiba. Porque es muy fácil Porque é muito fácil entrar en una congregación, você entrar numa igreja, poner cara de protocolo, você colocar aquela cara de E volver a la casa. e ir embora para casa. pero es fantástico Mas é muito fantástico ser un papá ser um pai que cuando usted despierta al hijo, que quando você acorda seu filho, las tinieblas tiemblan, as trevas tremem. porque dicen, ahí vienen Porque falam, aí vem la imagen del Padre Celestial a imagem do Pai Celeste. y la imagen del que está sentado a la diestra de Dios. E a imagem de que está sentado à destra de Deus. Viene en un hombre de carne y hueso Vem um homem de carne e y viene en osso. un hijo de carne y hueso. E vem um filho de carne e Estamos osso. arruinados. Estamos completamente Muerte, ruídos. vamos no. Vamos embora. Vamos no. Vamos Nos vamos de embora. este lugar. Vamos para outro lugar. Sambalá tiene que huir. Samalá tem que ir embora. Los parientes se van Os parentes vão y embora. comienza una fiesta de padres e hijos. Aí começa uma festa de Una pais e fiesta de filhos. padres e hijos. Uma festa de pais e filhos. Cuando Dios habló con Zacarías, Quando Deus falou com Zacarias, tu hijo va a nacer seu filho vai nascer. para que los padres Para que os se pais vuelvan a los hijos se voltem aos y los filhos. hijos E os se filhos vuelvan a los padres. se voltem aos pais. Las armas más poderosas que hay en la vida As armas mais poderosas no que son tem los na 5 vida. dones ministeriales, Não são os 5 ministérios. son los padres que se levantan. São os pais que se levantam. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de hijos. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljarba de filhos. No será avergonzado Ele não será envergonhado cuando hable con sus enemigos quando ele fale com seus inimigos en la puerta. na porta. Estamos restaurando las puertas Nós estamos restaurando as portas. y los enemigos van a venir. E os inimigos eles vão Pero vir. cuando el enemigo venga, Mas quando o inimigo chegar, yo voy a estar con mi hijo. eu vou estar ali com meu filho. Va a venir la homosexualidad, Vai vir a homossexualidade. pero yo sembré en él hombría, Mas eu sei que ele é o... sembré en él paternidad. Ele se prende na Él va a querer paternidade. entrar, Ele vai querer entrar. pero yo no seré avergonzado. Mas eu não vou ser envergonhado. Cuando vengan y a decirme, Quando venham me dizer, hey, tu hijo pecó, o teu filho pecou, yo voy a decir, eu vou falar, tengo un hijo tan íntegro eu tenho um filho tão íntegro que él ya me pidió perdón por que haber ele pecado. já me pediu perdão por ter feito. Y hemos orado y hemos salido de allí. E nós oramos e saímos dali. Así que fuera, Assim que vai fuera embora. en el nombre de Jesús. Fora no nome de Jesus. Pero se va a sumar otro padre. Mas vai vir outro pai. Y se va a sumar otro padre. E mais outro pai. Y se va a sumar otro E padre. vai vir outro pai. Y se va a sumar otro padre. Mais outro pai. Y se suma otro padre. E se soma mais um pai. Y detrás de los padres
E detrás dos pais vienen los hijos, estão os filhos. viene otro hijo, Mais outro filho. detrás del padre, Detrás do pai. viene otro hijo, Mais outro filho. viene otro hijo. Vem outro Y filho. cuando nosotros vemos este cordón, E quando a gente vê esse cordão, nosotros vemos un muro, a gente vê muro, muro. no de ladrillos, Não de tijolos, sino de un altar familiar. mas sim de um altar familiar. Dios tiene que dimensionar tu paternidad. Deus ele tem que dimensionar a tua paternidade. ¿Puede haber otros ministerios mejores? Pode existir outros ministérios melhores. Muchos. Muitos. Cuando llegues allí, Quando você dejará de ser el mejor. No, ese ministerio dejará de ser el mejor. Porque el problema no es el ministerio. El problema es nuestra paternidad. Pero viene un avivamiento. Si usted tiene a sus hijos al lado, você agora coloque em seu colo. coloque ele no seu colo. Pida perdón si hay que pedir perdón. Você peça perdão pro seu filho se tem que pedir perdão. Si tiene a su esposa al lado, Se você está com a sua esposa do seu lado, pídale perdón por su infidelidad. peça perdão para ela por sua infidelidade. Yo no fui infiel. Ah, mas eu não fui infiel. Es que ser infiel no es solamente mirar a otra mujer. Só que ser infiel não é somente olhar para outra mulher. Ser infiel es no haber sido sacerdote. Ser infiel é você não ter sido sacerdote. Porque cuando usted entró a este reino, Porque quando você entrou nesse reino, entró a un reino de reyes você entrou um rei de reis y de e sacerdotes. de sacerdotes. Así que esposos, Assim que vocês, maridos, pídanle perdón a su esposa por la infidelidad. peçam perdão às suas mulheres por sua infidelidade. A veces pensamos que el pecado del adulterio Muitas vezes pensamos que o pecado do adultério es mirar a una mujer, é olhar para uma mulher Física. fisicamente, pero es mirar a la fe del pecado. Es mirar a la mujer del pecado. é olhar para a mulher do pecado. Y ahí hay infidelidad. Aí é infidelidade. Usted puede decir, empiezo mañana. Você pode falar, eu vou começar amanhã. Usted tiene que empezar ahora. Não, você tem que começar agora. El gran problema de todas las personas que nunca hacen nada, O grande problema das maioria das pessoas que nunca hacen nada, fazem nada son las que dicen, são aquelas que falam, voy a empezar mañana. eu vou começar amanhã. Hay un cordón que no se va a quebrar. Existe uma corda que não vai se quebrar. Dios te habló fuertemente, Deus te falou fortemente, pero Dios te dice, te lleno de fe mas Deus está te falando, eu te encho de para que fé, nunca te sientas incapaz. para que você nunca se sinta incapaz. Rompo las mentiras Eu agora rompo as mentiras que te dicen que no vas a poder hacerlo. que falam para você que você não vai conseguir Vas a fazer. enfrentar tu primer gran enemigo, Você vai enfrentar o primeiro grande inimigo, la incredulidad a sua incredulidade, de los que te rodean. daqueles que te odeiam. Porque cuando te levantes, Porque quando você se levantar, los que te rodean, aqueles que te rodeiam, su primera manifestación a sua primeira manifestação de que estás haciendo lo correcto do que você está fazendo o correto es que no te van a creer. é que não vão acreditar em você. Dios está trabajando en su vida. Deus está trabalhando na sua vida. Dios va a traer respuesta. Deus ele vai trazer resposta. Dios va a romper el silencio y se abre una nueva comunicación. Deus ele vai romper o silêncio e se abre uma nova comunicação. Y lo duro comienza a romperse. E isso começa a se romper.
padres que van a ver cosas que nunca vieron. Existem pais que vão ver coisas que nunca viram. Cuando mi hijo nació, Quando meu filho nasceu, él nació muerto. ele nasceu morto. Una semana antes, un profeta habló conmigo Uma semana antes, um profeta me falou. y me dijo así: E ele falou assim: no te asustes por el hijo que vas a tener. você não fique assustado pelo filho que você vai ter. Tu hijo trae vida O teu filho, ele traz vida. y tu hijo trae muerte. E o teu filho traz morte. El mismo día que Caleb nace, nace muerto. E no mesmo dia que Caleb nasceu, ele nasce morto. El mismo día que Caleb nace, casi matan al abuelo de Caleb. É o mesmo dia que Caleb nasceu, quase matam o avô de Caleb. El mismo día que nace Caleb, aparece un gato muerto en el patio de mi casa. Esse mesmo dia que Caleb nasceu, apareceu um gato morto no quintal da minha casa. El mismo día que Caleb nace, Nesse mesmo dia que o Caleb nasceu, murieron 35 personas en Bolivia en un enfrentamiento. morreram 35 pessoas na Bolívia em uma briga, um enfrentamento. Y me dijo el profeta: O profeta me falou, él va a traer resurrección con abrazos. ele vai trazer ressurreição com abraços. Y cuando yo iba a los colegios a dar conferencias, E quando eu ia para os colégios para fazer as minhas palestras, a la hora que yo hablaba de paternidad a los alumnos, no momento que eu falava de paternidade para os alunos, Caleb, con 2 meses, Caleb, com 2 meses de vida, tiraba los brazos a los jóvenes que necesitaban paternidad. ele esticava os braços aos jovens que precisavam de paternidade. Ese diseño Este é o desenho está puesto en tu vientre como mujer. que está no teu ventre como mulher. Ese diseño Esse é o desenho, está en tus genitales como padre. está nos teus genitais como pai. ¿Cuántos papás dicen hoy: Quantos pais falam hoje? no hace falta Não faz falta que Dios me mande a dormir que Deus ele me coloque para dormir y voy a despertar? e eu vou acordar? Levante su mano si usted dice eso. Ergue a sua mão se você pensa isso. Quiero que se ponga de pie, por favor. Quero que você se coloque de pé, por favor. Quisiera que los jóvenes Eu quero que os jovens que fueron al retiro que foram até o retiro busquen a sus padres vão até seus pais Tu hijo es nuevo, O teu filho é novo. nuevo. Novo. Es muy poderoso lo que se sembró en él. É muito poderoso aquilo que se semeou nele. María y José Maria e José, fueron prósperos. eles foram prósperos. ¿Saben por qué? Sabem por quê? Por cuidar a Jesús. Porque eles cuidaram de Jesus. Llegan los magos Chegam os maus a la casa de Jesús até a casa de Jesus. y la palabra dice E na palavra diz que cuando llegaron que quando eles chegaram, vieron a María viram a Maria y vieron al niño e viram a criança. y postrados E se postraram y adoraron. e a adoraram. Ninguna visita Nenhuma visita que llega a tu casa que vai chegar na tua casa va a ser algo contrario vai ser algo contrário a lo que usted está haciendo en su casa. ao que você está fazendo na sua casa. Si la visita llega Se a visita chegar y usted está viendo televisión, e você está vendo a TV, la visita va a ver televisión con a usted. visita também vai olhar TV com você. Si usted está comiendo, Se você está comendo, usted va a poner a la visita você vai colocar a sua visita en la mesa para comer. na mesa para comer. Pero cuando llegaron los magos, Mas quando chegaram os maus, ellos no dijeron nada. eles não falaram nada. Simplemente se postraron y adoraron. Simplesmente eles se prostraram e adoraram. ¿Saben por qué? Sabem por quê? Porque María, Porque Maria, porque José porque José
estaban adorando Porque eles estavam adorando junto con el niño. junto com a criança. Porque todo lo que viene de afuera Porque tudo aquilo que vem de se fora va a someter vai se submeter por lo que tú establezcas adentro. com o que você estabelecer dentro da sua casa. Y cuando lo que estableces es correcto, E quando aquilo que você estabelece é o certo, lo que vino a tu casa aquilo que veio até a tua casa abrirá los tesoros. vai abrir os tesouros. Y lo que había en el tesoro E aquilo que tinha no tesouro era oro, era ouro, mirra mirra e incienso. e incenso. El oro O ouro representa reinado representa o reinado y realeza. e realeza. La mirra A mirra era para ungüento sacerdotal. era para unguento sacerdotal. Y el incienso E o incenso era para los muertos. era para os mortos. En otras palabras, Em outras palavras, tendrás la provisión você vai ter a provisão para enfrentar a la muerte. para enfrentar a morte. Tendrás la provisión Você terá a provisão para ser sacerdote para ser sacerdote. y serás un rey E você será o rei próspero, próspero, aunque camines por Egipto. por mais que você ande pelo Egito. Todo se entregó. Todo se entregó Tudo se entregou por padres por pais que supieron cuidar la puerta de su casa. que souberam cuidar da porta da sua casa. Espíritu Santo, ven. Trabaja sobre esta casa, papá.